Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da SCI. Hoje um pouquinho diferente, em parceria com a Data Info, para falar do assunto que está pegando aí. O assunto do momento é reforma tributária. A gente trouxe especialistas aqui, trouxe um conteúdo bem legal, bem mastigado, né? A gente tem especialista da área tributária, a gente tem especialista da parte de ERP, que é a Data Info, né? A gente tem os técnicos aqui para falar com você aí que é contador, com você que é da área de TI, para ter mais informações, né? Não é nenhum cursinho, tá? É conteúdo mesmo, material de verdade para você que quer se aprofundar no assunto. Então fica aqui com a gente que vai ser bem legal, tá? Aproveitando então, vai ser, como sempre, sorteio os kits, né? Tá aqui o nosso kitzinho, ó, boné, né? Você quer ganhar um bonezinho desse aqui, uma xícara aqui, né? Ó, xícarazinha aqui, vou até tirar daqui para dar gosto pro pessoal ver a xícara. Tá? Essa xícara aqui é bonita, hein? Eu tenho uma dessa. Ó, tá vendo? Ó, xícarazinha, né? Tem também camisa, ó, camisa igual essa que a Carla tá usando aqui do meu lado, régua. Quer ganhar? Então vai lá em @ellingtonmarcal e manda lá, eu quero meu kit. Você vai estar concorrendo. Esse kit fantástico aqui, tá? Tem muita gente que quer ganhar ele, não ganha. Tem gente que tá com a gente aí mais de ano, não ganha. Dessa vez pode ser a tua vez, né? E a Data Info, né, que está em parceria com a gente, também vai sortear 3 kits, eles vão sortear, tá? Para você estar concorrendo ao kit da Data Info, você vai botar o teu WhatsApp aí, no comentário do vídeo com o teu nome. Por ali eles vão fazer um filtro e vão escolher você. No final também tem o QR Code, eles vão fazer uma análise para você aí. Eles vão te dar tipo uma consultoria aí sobre essa reforma tributária. Coisa boa. Vale muito a pena, tá? Então a gente vai trazer os especialistas aqui, começando com a Carla. Carla, se apresenta para o pessoal. Tem muita gente que te conhece, né? Mas o pessoal que é cliente da Data Info ainda não. Então se apresenta, fala um pouquinho aí sobre o que a gente vai abordar aí o tema, por favor. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Carla Miller Moritz, né? Eu trabalho como analista de negócios aqui na SCI, trabalho mais na parte de legislação, na parte de consultoria, né? Já vi vários clientes aqui da SCI no chat, então sejam todos muito bem-vindos. Pessoal da Data Info que ainda não me conhece, eu trabalho na área tributária, sempre trabalhei na área fiscal, estou aqui na SCI há 12 anos, né? E hoje o meu objetivo aqui é tentar esclarecer um pouco sobre os principais aspectos da reforma tributária, né? A reforma tributária ela é grande, ela é extensa, mas a gente vai trazer aqui, como o Lion falou, de maneira mais mastigada, aquilo que a gente precisa saber para esse momento, até para a gente poder se preparar para o que vem por aí. É isso aí. E não dá para entregar o ouro, né, cara? Vamos devagarzinho aí para manter o pessoal, entrar mais gente. Nós estamos aqui também com a Fábio, né? Que é gerente de outsourcing da Data Info. Fábio, por favor, fica à vontade, se apresenta aí. Legal. Boa tarde a todos. É um prazer aqui para nós da Data Info estarmos junto com a SCI, que são especialistas na parte de negócio, né? E nós estamos aqui para contribuir também na parte de sistemas, na parte de TI, né? A ter este olhar aí para também todo esse ecossistema. Tá? Foi um prazer. Muito obrigada, Lion, Carla e toda a SCI. É isso aí. E ninguém mais, ninguém menos que o cara, né? O cofundador aí da Data Info, VP, o cara é autoridade aqui, né? Bem-vindo aí, Ferrari. Quanta generosidade. A responsabilidade aumenta muito. Obrigado pelo convite aí da SCI, aí do Elton, por ter nos propiciado a gente fazer essa parceria, esse evento em parceria, acho que é importante. Como a Carla falou, um tema muito interessante, muito importante, um tema que está em alta agora, que vai impactar muito, né? Nosso objetivo nessa participação desse evento aqui é a gente falar um pouco da área de sistemas, né? Principalmente sistemas legados das empresas, de grandes empresas, que é o nosso foco de cliente, né? Falar da criticidade, falar um pouquinho do que a gente, do nosso olhar enquanto um fornecedor de tecnologia, né? O que essa reforma impacta e de que forma impacta, dos prazos que a gente tem também, né? Que são curtos, parece que são prazos longos, mas que não é bem assim, né? Então, vamos falar de bastante informações importantes hoje aqui. Eu tenho certeza que vamos contribuir aí, juntamente com a equipe da SCI, a gente vai contribuir bastante com quem nos assiste aí e levar um bom conteúdo e que a gente possa aí estar trabalhando no dia de hoje. Obrigado pelo convite aí e vamos em frente. Vamos em frente. E também nós temos o especialista aí, né, de um dos produtos da Data Info, que é o EM4, que é o Jair.
Seja bem-vindo aí, Jair. O Jair é a nossa estrela móvel de hoje, né, Jair? Muito obrigado, lá, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Então, também trabalho na área tributária, na parte fiscal já há bastante tempo, e hoje eu trabalho na área de negócios, sistema RP da DataInfo, mas volta e meia eu dou uma caminhada em outros setores para apoiar aí na parte legislativa, então a gente tem um bom trabalho aí pela frente, e acredito que eu posso apoiar muito aí a todos nesse processo. Muito obrigado por tudo, espero que todos estejam bem. Show de bola, Jair. Eu acabei apresentando todo mundo, só que eu não me apresentei, então, para quem não me conhece, né, o meu nome é Lá, eu sou gestor comercial aqui da SCI, trabalho aqui já há 13 anos, né, e a gente está aqui para tentar mediar todo esse intelecto que está aqui nessa mesa, né, tentar mediar e tentar fazer o negócio ficar o melhor possível aqui, tá bom? Carla, então vamos iniciar? Fala para a gente aí. Vamos iniciar. Aqui é só para dar um pontapé inicial, tá? Os pontos que a gente vai estar dando mais foco, tá? Que nem eu comentei, reforma tributária é um assunto longo, extenso, complexo, técnico, mas vamos falar do que de uma maneira mais leve, que fique mais fácil de todo mundo entender, né? A gente vai falar quais tributos vão ser afetados, como que vai ser esse período de transição, isso começa tudo de uma vez só, não começa, como é que fica o Simples Nacional no meio de todas essas mudanças, né? O que é split payment, né? Tanto se fala split payment, mas o que é, como que vai funcionar, como que fica os saldos credores dos impostos que estão hoje vigentes e que vão mudar com a reforma, e os desafios, né? Porque tudo isso aqui vai ser um grande desafio, mas assim, pontos que a gente tem que prestar mais atenção, que às vezes nesse monte de mudança a gente acaba não percebendo, né? Então vamos começar para a gente entender em que pé que a gente está no meio de todas essas mudanças, tá? Então, assim, o que está valendo, o que não está valendo, o que ainda vai vir pela frente. Lá no final de 2023, né, foi aprovada a emenda constitucional 132. Então, ela cria os princípios da reforma tributária. Ela não cria os impostos novos de fato, mas ela cria toda essa estrutura, né? Só que não entra muito nos detalhes. Precisa do quê? Precisa de lei complementar, precisa de norma infraconstitucional. A primeira já saiu agora, né, que era a antiga PL 68, agora é Lei Complementar 214/2025, aprovada agora em janeiro, né, e ela traz toda a parte mais técnica, né, o que é base de cálculo, sobre o que incide, né, então ela traz várias, assim, dados que são mais do dia a dia da contabilidade, da empresa, para poder se preparar. Falta regulamentação? Falta, não acabou por aqui. Tem a PL 108, que está no Senado, que é para cuidar mais da parte de comitê gestor, da parte do IBS, né? Quem é que vai arrecadar, como é que vai ficar o contencioso, quem é que vai gerir tudo isso, que é a parte mais fazendária, né? E aí, né, pessoal, a gente está falando, mas a reforma tributária que a gente está falando agora, que está caminhando agora e que a gente vai viver nesse momento é a reforma tributária sobre o consumo, sobre os tributos sobre o consumo, PIS, COFINS, ICMS, ISS, esses tributos. E o meu imposto de renda e a contribuição social não muda, por enquanto não muda. Isso é uma segunda fase. Então, a segunda fase a gente fala de imposto de renda, a gente fala de tributação sobre a folha, só que isso ainda tem que caminhar e ainda tem que o governo, né, fazer as legislações pertinentes e tal, e a gente tem que ir acompanhando. Então, nesse momento, a reforma tributária sobre o consumo. Legal, Carla. A gente estava até comentando aqui antes, né, que hoje o nosso sistema tributário, então, é renda, né, consumo e patrimônio, né? São basicamente as três formas de tributação. Então, o meu imposto de renda eu vou continuar pagando, né? Pelo que eu entendi. Isso, por enquanto nada muda. Não tem mudança nos lucros e dividendos. Todo ano a gente tem mudanças pontuais, né? Tabela de imposto de renda da pessoa física, mas algo que é denominado a reforma tributária do imposto de renda, a reforma tributária dos tributos sobre a folha. Não, isso não está acontecendo agora, né? Então, essa parte de renda é para o segundo momento, e patrimônio está andando um pouquinho agora, a gente tem algumas mudanças ali, IPTU, ITBI e tal, mas não tem uma reforma única e exclusiva disso. O foco agora é consumo, realmente. Show de bola, é isso aí. Vamos lá, então, vocês podem me interromper a qualquer momento, né? Sim, Assim, claro. para a gente conversar, mas só para o pessoal entender quais os tributos que vão ser alterados, né? Onde que eu tenho que já começar a pensar dentro do meu dia a dia? ICMS e ISS, então, não tem mais, né? Ele será substituído pelo Imposto de Bens sobre Bens e Serviços, que continua sendo de competência dos estados e dos municípios, então,
eu deixo de ter um para cada um e eu tenho um onde os dois vão ter que legislar, onde os dois vão ter que se acertar. E, é claro, para não dar briga, a gente vai ter um comitê gestor para organizar tudo isso, de maneira semelhante ao que tem no Simples Nacional, que tem o comitê gestor do Simples, né? Aí a gente tem da parte federal, PiscoFins, eles saem de cena e vai entrar a contribuição sobre bens e serviços, né? Então, a unificação dos dois num tributo novo. Tem um tributo novo chamado imposto seletivo, que ele visa, ele é como se fosse um tributo mais sobre controle, para evitar o consumo de produtos que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, né? Então, o governo vai criar esse tributo justamente para desincentivar esse tipo de atividade, de serviço, de produto. E aí tem o IPI, né? O IPI eu fiz uma vírgula aqui, porque assim, IPI é extinto? Não é extinto. É e não é, né? Então ele é zerado, mas não é zerado para todo mundo. Então, quem é indústria, importante prestar atenção nisso aqui, porque o produto que é industrializado e que compete com aqueles fabricados lá na Zona Franca de Manaus, eles não vão ter os seus percentuais zerados. Então, o regulamento do IPI não sai, né? Ele continua existindo. Só que a grande maioria dos produtos não vão ter essa tributação zerada, mas poucos vão ficar. A gente já tem essa lista? Não, ainda não. Mas isso vai vir em próximas legislações, né? Mas aqui a gente já sabe que o intuito de manter ele ainda existindo é por essa questão da Zona Franca de Manaus. Mas isso, tecnicamente, é para incentivar o consumo na Zona Franca, né, Carla? Para os preços lá serem mais atrativos do que o do resto do país, né? Para incentivar a economia naquele local e assim por diante. Né? Exatamente. O Simples Nacional e a Zona Franca de Manaus são dois regimes que regimes que beneficiam empresas e continuam existindo. Então, para tentar reduzir o impacto do que todas essas mudanças vão causar, o governo teve essa premissa de manter o IPI para justamente isso que tu falou, para manter esses produtos interessantes. Porque o impacto lá é muito grande, né, Carla? Há muitos benefícios, há muitas indústrias, então teve muita migração para a Zona Franca de Manaus, né? Uhum. Então, se o governo mexesse nesse momento na Zona Franca, ia ficar um pouquinho complicado. Então, por isso que eu acho que eles, de momento, eles resolveram deixar um pouquinho fora de cena, né? Isso aí. É que, na verdade, a Zona Franca de Manaus já é um incentivo, né? Aquele local já para ir mais pessoas para lá, para ter mais empresas, mais emprego, mais renda, né? Naquele local específico. Né? Isso aí. E aí, né, pessoal, a gente vem a questão do seguinte, né? 2 impostos novos, como é que vai funcionar o regramento dele? Vamos pegar aqui que a ideia do governo, ele colocou alguns princípios novos, princípios tributários novos na Constituição. Um deles é a simplificação, isso é um princípio constitucional, né? Assim como a neutralidade, assim como diversos outros que a gente tem. Então, para que ele possa ser simples, não faz sentido eu colocar um monte de legislação esparsa. Então, a ideia é que CBS e IBS sejam tributos gêmeos, que tenham as mesmas regras tributárias com relação a fato gerador, com relação à base de cálculo, imunidade, regimes específicos, regra de creditamento, hipóteses de não incidência. Então, é tudo as mesmas regras. No sentido assim, eu vou dar um exemplo. Eu não poderia ter, por exemplo, um produto cesta básica, né? Um produto que é beneficiado para o CBS e não é para o IBS. Então, se é 30%, 60% ou percentual de redução da alíquota, é para os dois. Né? A gente vai ter 2 regulamentos, mas a premissa é que eles andem sempre em conjunto, em paralelo e com as mesmas regras, para ter simplificação, para ter transparência. O IBS, o CBS, aí, pelo que eu estou entendendo, ele é mais para atividade, né? Está mais relacionado à atividade de prestadores de serviço ou pessoas que são contribuintes do ICMS, faz mais essa diferenciação, pelo que eu entendi, né? O CBS e o IBS, na verdade, sim, como eles têm a mesma premissa do começo ao fim, então quem paga a CBS, paga IBS. Hoje, sim, se eu tenho uma empresa que ela fabrica ou comercializa ou circula produtos, ela não paga o ISS, porque ICMS é uma coisa e ISS é outra. Não, aqui ela vai pagar os dois. Isso. Entendeu? Então, eu tenho um supermercado, vou pagar CBS e IBS. Eu sou uma empresa de software, que eu pago ISS, vou pagar CBS e IBS. Então, assim, os dois, né? Então, eles até... Eu vou passar aqui para o próximo, né? Eles incidem sobre o fornecimento de bens ou serviços. Aqui entra aluguel, aqui entra operação imobiliária, aqui entra venda de mercadoria, tudo, gente. Então, assim, o fornecimento de algo ou de alguma coisa, ele vai ter incidência do imposto. Dos dois, né? Então, toda essa lâmina aqui, ela é igual para CBS e IBS, né? Então, tem as mesmas regras, né?
de critério temporal, espacial, todas essas regras, né? Então, é isso. Seguem as mesmas premissas. E, Carla, quando nós falamos dessa integração aí entre IBS e CBS, né, dos novos tributos, o que impacta na questão sistêmica, na questão de sistemas, na configuração desses sistemas? Impacta tudo, a gente pode dizer, né? Porque, assim, gente, são 2 tributos novos, com regras novas, porque a ideia do Brasil também é modernizar, é ter um sistema tributário mais moderno. Não dá para pegar o velho, pintar de novo e dizer é novo, né? Então, ele é totalmente diferente, sabe? Tem coisas que vão ser similar? Lógico que sim, mas assim, então vai ser toda uma parametrização nova, regras novas, mudança de mentalidade para quem opera o sistema. Então, muda do começo ao fim, né? Então, assim, é um reset no que a gente está acostumado, né? Isso aí. Para vocês, né, Ferrari e Jair até, né? Impacta diretamente nos ERPs que vocês têm aí, né? Vocês têm um segmento de sistemas, né? Então impacta diretamente aí para vocês. Né? Na área de produtos aí já está tendo um trabalho de ajustes, né? Para adaptar e trabalhar, porque além de uma nova reforma tributária, tem que trabalhar em paralelo com o regramento que existe, né? Então, vai em paralelo, aí a gente vai estar trabalhando com 2 formas de tributação, a grosso modo seria isso, né? Então, isso impacta. E impacta para a DataInfo também em termos de negócio, né? Em termos de empresa, né? Hoje a gente, com essa reforma tributária aí, quando ela estiver em vigor, vai praticamente triplicar a nossa tributação, né? Eu falo que as empresas de tecnologia, elas estão num momento um pouco difícil, né? Se falar em termos tributários, né? Porque, primeiro, estamos entrando na desoneração, 3 anos, 25, 26, 27, voltando, né? A parte de reoneração, e junto com isso ainda a reforma tributária. Então, as empresas de tecnologia estão sendo duramente impactadas aí, por falar em termos de negócio. Mas em termos de atendimento a clientes, sim, os nossos produtos vão ter que ser adaptados para atender as regras da nova reforma tributária e também continuar trabalhando com o regramento existente, né? Então, isso a gente está trabalhando, sim, nesse momento, com essas alterações. É isso aí. Jair, tu aí que está na área aí principalmente consultoria do sistema, né? Algumas coisas assim que tu já observa que vai ter impacto, assim, imediato, né? Vai ter impacto de cima a baixo, né? Até porque em 2026 a gente vai trabalhar com tudo que a gente já conhece e mais 2 impostos novos, né? Então vai impactar desde a informação, relatório. A gente sabe que o governo ele não vai fiscalizar o primeiro ano, né? Mas relatório, contabilização, todas as visões de integração entre os sistemas, né? Então a gente tem muita ligação, desde a parte contábil, fiscal, financeiro, integrações que vão ter que ser criados campos novos, vão ter que ser criadas visões novas, e fora, paralelo a isso, todo o atendimento e treinamento, né? Dos usuários do ERP, né? Hoje a gente sabe que muitas vezes os próprios clientes, antes de acionar a contabilidade, né, a área de negócio deles, contábil e fiscal, eles acionam o RP, né? O RP hoje é uma segunda casa de procura deles, né? Que com o tempo está se tornando a primeira, né? E eu trago até aqui uma outra situação dos sistemas legados, né? Aqueles sistemas desenvolvidos próprio na empresa. Então, nós da DataInfo, nós, claro, temos ali o M4, onde nós garantimos para os clientes, né, toda essa adequação do sistema, mas também tem os clientes que têm desenvolvimento próprio, daí entra a parte de outsourcing da DataInfo, né, que é apoiar justamente as empresas nessa preocupação, tanto de negócio, instruí-los na questão do que muda, de como podem ser feitos dentro do sistema, mas também apoiar sistemicamente falando, né? Vender tipo um serviço de consultoria, né? Exato, porque aqueles que desenvolvem próprio, eles vão ter que ter essa preocupação dentro da sua área de negócio, né? Quando você tem um sistema de mercado, é diferente, a empresa que fornece o sistema, ela está preocupada em adequar essas novas regras para dentro do sistema, e ali já está incluso esse serviço. Mas quando você fala de um sistema próprio, uma equipe de TI própria, então faz todo o sentido se preocupar e começar já a atuar dentro de casa, ter esse olhar mais crítico e olhar mais, né, a trazer o sistema para dentro.
Exato, aquela varredura. né? Então não basta ter somente o desenvolvedor, né? Então a gente tem que levar toda aquela equipe, né? O desenvolvedor, mas ele tem que ter o analista de negócio, o analista de dados, aquele que vai fazer a varredura naquele sistema de legado para descobrir onde tem essa ligação desses tributos, né? Que ele pode estar desde o sistema que controla um estoque, um sistema que controla um ativo, um sistema que controla uma carga. Então existem muitos legados ali que precisa de toda uma equipe, né? E não basta, hoje não é só mais o dados, né? É sim um negócio junto aos dados, né? Sim, é isso aí. Então, Carla, vamos seguindo? E aí, falando justamente nesse ponto, né? Da equipe, de se preparar, né? Até a Roseli perguntou, vai ter mudança para 2025? Para 2025 não é que a gente começa a ter mudança, mas assim, a gente já está vivendo isso, né? Então, esse é o momento da gente se preparar, ó. Por exemplo, pegando bem esse slide aqui, acho que entra bem no conceito, né? Os pontos que os tributos novos trazem, né? Então, assim, ó, critério temporal, vai ser um ponto que muda muito. Hoje, eu trabalho, o meu fato gerador, ele é a circulação da mercadoria, ou é a prestação de serviço. Aqui, ele pode ser o fornecimento do serviço ou do produto, ou o pagamento dos dois, do que acontecer primeiro. Então, eu tenho que ter um controle do que aconteceu primeiro. Eu tenho uma mudança que o tributo ele fica para o destino, né? Então, considerando para quem eu vou vender, eu posso ter mudança de percentual, e eu preciso analisar isso, né? Por mais que o governo é que vai fazer a divisão, o que vai ficar para cada local de destino, isso é um impacto em relação à alíquota, e isso é um impacto também, porque uma vez que os tributos não são mais na origem, são no destino, a questão dos benefícios fiscais muda também, né? Porque hoje a gente tem muito benefício fiscal porque as empresas querem, os estados, municípios querem atrair empresas para sua localidade, já que o dinheiro fica na origem, né? Então, isso aqui também vai ser uma mudança no dia a dia das empresas, vai trazer reflexos, né? Sujeito ativo e passivo ainda não tem alteração, quem fornece, quem vende, quem presta o serviço é quem paga, Estado, União e município é quem arrecada e fiscaliza, né? A base de cálculo também, pessoal, bem semelhante ao que é hoje, então é o produto, mais as despesas, menos os descontos incondicionais, né? E a alíquota, ela é, por enquanto, um grande ponto de interrogação, porque não está definida em emenda, não está definida em lei complementar. A gente vai ter outras legislações que vão tratar de alíquota, tá? Se fala em 28, 28,55, né? Mas ainda está definido. Então, quando vocês fizerem as análises, as projeções, a gente vai trabalhar com uma alíquota, entre aspas, fictícia, porque ainda não está batido o martelo quanto a isso, né? Mas o fato é que o que vem se falando é que nós vamos ter a maior alíquota de IVA, IVA é uma sigla, né, Imposto sobre Valor Agregado, do mundo, né? Então, a gente já sabe que para muitos setores vai ser uma mudança bem complicada e negativa, né? Nem todo mundo vai se beneficiar. E nunca foi a promessa do governo isso, né? Mas aí vem a questão. E o impacto para mim, né? Como vai ficar? Isso aí. Impacto no meu preço, né? Tudo mais, né? Fábio, assim, do ponto de vista da Data Info, né? O que você acha que os gestores de TI precisam fazer ali para se adequar, né? Essa reforma tributária, de acordo com esses aspectos que a Carla trouxe até aqui, né? Tem algumas preocupações a ser pontuadas aqui, né? Então, evitar aí os erros de não conformidade de sistema, até para lá na frente não gerar nenhum impacto tributário, de multa, né? Tem a parte de garantir todo o processo de alteração dentro do sistema. E eu digo de todo o processo início, entendimento do negócio, uma varredura, como o Jair mesmo comentou, fazer uma varredura do que precisa ser feito, porque o sistema vai ser uma consequência, mas você tem que ter domínio aí, especialidade em todo o processo, para no final, lá na ponta, a gente conseguir adequar o sistema de forma 100% correto e, né, 100% dentro da conformidade. E priorização. O que vai entrar, quais datas, no calendário o que a gente consegue startar, o que a gente consegue trabalhar. Então, eu indico para que os gestores de TI eles tenham esse olhar já desde agora, né? A gente vem conversando com alguns gestores de TI e para alguns parece estar muito longe, né? Não, é lá em 2026, tá longe, eu estou começando a ver agora esse assunto, mas a gente entende que, né, depois a Carla vai até compartilhar o calendário, mas a gente entende que o sistema tem que estar antes preparado
para que depois tenha a fase de testes, para depois realmente a gente amadurecer aí para o sistema estar 100% correto, né? A gente estava até conversando antes de iniciar o podcast aqui, né? E a gente viu que esse impacto é grande, né? O Ferrari até comentou algumas coisas aqui, né? Que na verdade envolve toda a cadeia de uma empresa, né? Sim. Desde a chegada da mercadoria até a venda dela, uma indústria de grande porte, né, Ferrari? Então tem que considerar o aspecto geral, né? E tem aqui os aspectos técnicos e riscos envolvidos nessa mudança em termos sistêmicos, vamos assim falar, né? A gente tem conversado com alguns clientes, tem clientes que já estão preocupados, olha, a reforma está aí, já começando a fazer um planejamento de como vai fazer essa ação aí de você localizar os pontos e serem ajustados dentro de sistemas legados. Acho que esse é um aspecto, porque é toda uma análise a ser feita, é toda uma alteração de sistemas legados, esses sistemas que são feitos aí há 10, 15 anos, que não sofrem alterações, porque estão sistemas estáveis. Você imagina que agora você vai ter que ir lá e fazer alterações para atender a reforma tributária, né? Então, é um trabalho grande a ser feito aí. Então, tem clientes, como a Fábio falou, que estão preocupados, que já nos procuraram para desenhar um cronograma, para iniciar um trabalho, e tem clientes que eles falam, não, está distante, e sendo que a gente sabe que em 26 já entra uma parte como teste, né? A partir de 1 de janeiro de 26, ou seja, daqui a 11 meses, nós estamos falando que já entra uma parte da reforma, mesmo que para teste, mas se for para teste, você tem que estar adequado ao sistema já, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que ficar bastante atento aí em termos de adaptações dos sistemas, principalmente legados. Como falou em ERPs, as fornecedoras vão fazer os ajustes e vão fornecer, mas sistemas legados que os clientes têm hoje aí, vai ter que ser feito muitos ajustes. E aí, também, que é um outro ponto importante, é ficar atento aos prazos, né? Um cronograma, né? Um custo, né? Também que são alterações que não são pequenas, são grandes, envolvem um custo associado nessas alterações, né? E outro ponto também que eu sempre falo as empresas precisam preparar as equipes internas, né? Não é só alterar, fazer, porque mesmo você contratando um fornecedor como a DataInfo para fazer os ajustes nos teus sistemas legados, vai em algum momento você vai precisar discutir com o teu fornecedor regras de negócio que envolvem a reforma tributária. Então, você precisa estar com o teu time interno também preparado, né? Nós aqui do outro lado temos nosso time, temos nossa equipe, mas o cliente também precisa ter o time dele para a gente poder discutir uma alteração, poder discutir os impactos que a gente vai ter dentro das áreas de sistemas, principalmente legados, né? E também é o que a gente fala de riscos, né? Você imagina você ter toda aí uma alteração em sistemas nos tributos dos sistemas atuais, né? Legados, e você calcular errado. Você transmitir, por exemplo, para a Receita Federal algo com cálculos tributários errados, com as alíquotas erradas, isso é um impacto grande, né? Gera multa, gera penalizações, né? Que a gente sabe quando trata com o fisco, qualquer informação transmitida errada, o fisco só não volta e diz, altera que está tudo certo. Ele volta para dizer, altera porque está errado, e junto vem com multa, vem com juros, vem com penalizações, né? Então, isso é um ponto importante. E também, quando a gente fala de tributação, a gente não fala só na parte fiscal e tributária, né? Outros sistemas comerciais, né? Sistemas das empresas também trabalham com a parte fiscal e tributária, né? Então, se você começa a calcular errado, ter problemas, a tua imagem enquanto negócio, enquanto empresa, também é afetada no mercado em geral. Então, existem vários problemas que, se você não estiver preparado e estiver adaptado a essas novas reformas, e como a gente falou também, não é só uma reforma tributária simples, ela vai trabalhar em paralelo com o que a gente já tem hoje. Então, isso torna ainda mais complexo. Um sistema que precisa trabalhar basicamente com duas formas de cálculos de tributos. Então, isso torna mais complexo, mais ainda um desafio ainda maior que não pode deixar para a última hora. Por isso que a gente tem que falar para os clientes, não deixem para a última hora para fazer esse levantamento, entender os impactos, aonde trabalhar, aonde mexer, porque você pode ter problemas, né? E além das alterações, sempre fala também, testes, né? Você tem que ter muito teste, sistema, muitas validações, né? Para que você tenha um sistema estável e atendendo a reforma tributária. E complementando até o que o Ferrari trouxe, principalmente para os clientes que têm sistemas próprios, eles têm outras melhorias e outras customizações para tratar dentro de um sistema. Então, a reforma tributária é uma, mas
naquele ano, nesse determinado ano, tem outros planejamentos de projetos. Então, onde eu vou enquadrar? Vai entrar numa fila. Então, eu vou terceirizar, eu vou fazer internamente, o que tem um calendário ali de projetos para seguir, né? Então, se organizar para que isso ocorra de forma mais tranquila, né? Possível para a equipe de todos os envolvidos, né? É isso aí. Aproveitando esse conteúdo que tá bom, né? Já trouxemos bastante conteúdo aí para vocês, né? A Carla trouxe muita coisa mastigada aqui nos slides, também ficou bom. A gente está sorteando, né? Novamente aqui na live, ó, kitzinho, tem boné, tem caneca, aqui, ó, canequinha aqui, tá? Tem camisa, tem várias coisas aqui que a gente sorteia. Toda live desse a gente sorteia. Então, para você estar concorrente, é @EllingtonMarcal lá no Instagram, tá? Manda lá, eu quero meu kit para ele, manda lá, eu quero meu kit, e você vai estar concorrendo a esse kit aqui. A Data Info também vai sortear 3 kits, ó, são mais generosos que a gente vai sortear mais. Não, brincadeira, o Wellington vai sortear mais, eu já falei com ele. Para concorrer ao kit da Data Info, o WhatsApp e o nome. Depois a gente vai fazer um filtro dos comentários ali, e aí vocês vão concorrer ao kit. No final tem o QR Code deles, eles vão fazer uma análise gratuita aí para vocês, uma análise aí do negócio de vocês, como é que anda essa reforma, tá? E para os contadores aqui que eu tô vendo aqui, que estão com a gente, já são clientes nossos, tá? Quando eles falam de sistema legado, eu sei que vocês não estão muito acostumados com essa expressão, mas o que eles querem dizer é que tem empresas muito grandes que desenvolvem sistemas próprios. E esses sistemas normalmente não têm manutenção. Eles desenvolvem para uma coisa específica que está lá rodando 10, 15 anos, né? Isso, o sistema, né? Então, às vezes, a linguagem de programação já está desatualizada, o banco de dados está desatualizado, e como é que faz para dar manutenção nisso, né? Ou às vezes tem que recorrer a um sistema novo e se implica em novos custos, implantação, então tem uma série de coisas aí por trás, né? Tem que ficar ligado. É importante, então, você ficar ligado na live aí, né? Data Info SCI, sucesso. Vamos lá, Carla? Vamos aproveitar aí, lá, eu estou vendo algumas questões no chat aí. Pessoal, fiquem tranquilos, vai ter tanto a parte de tecnologia aí, quanto a parte de reforma tributária. Nós temos um tributarista aqui, especialista na parte tributária aqui também. Fiquem tranquilos, vai ter de tudo um pouco aqui. A gente não pode perder nada, porque tudo vai ser importante aqui, pessoal. É isso aí. A gente está só no começo aí, então a gente tem bastante conteúdo, mas fiquem tranquilos, a gente está vendo as perguntas aqui, vamos responder as perguntas também. A gente vai tocar um pouco mais do assunto e daqui a pouco a gente entra nas perguntas aí, tá bom? Isso. Então, vamos lá, né? Falando ainda da parte de reforma, a parte dos créditos, o que muda na parte dos créditos, né? Então, a gente vai trabalhar num sistema de não cumulatividade, né? Tirando o Simples Nacional, que paga todos os tributos dentro do DAS, ou o Simples Nacional que optar por pagar fora, mas isso a gente fala depois, eu vou ter um sistema não cumulativo para todo mundo. Então, todo mundo vai trabalhar com sistemática de débito e crédito. Mas como é que fica o crédito? Porque hoje a gente sabe que o ICMS tem regras, o Piscofins tem outras regras, não é igual para todo mundo. Aqui vai ser uma não cumulatividade plena, uma apropriação de crédito sobre tudo. Então, produtos que eu adquiri, seja para minha produção, seja energia elétrica, aluguel, produto de limpeza que eu uso dentro da minha empresa, tudo que é utilizado na atividade empresarial vai gerar crédito. Carla, mas tudo? Nem tudo vai gerar crédito. Existe um pequeno porém ali no meio. O que for considerado uso ou consumo pessoal, aquilo que não tem relação com a atividade da empresa, aquilo que... E aí eles até trazem listas assim, ó, joias, pedras, metais preciosos, obras de arte, bebidas alcoólicas, armas, né? O que é uso pessoal? É que não tem relação com a empresa. Então, claro, uma joalheria vai comprar joia, ela vai revender. É óbvio que ela vai ter crédito. Mas, assim, se eu comprar uma joia para mim usar pelo CNPJ da minha empresa, o que isso tem a ver com a minha atividade empresarial? Nada. Então, é o consumo pessoal. Então, por que o governo colocou isso, né? Para aquelas situações em que se comprava algo por meio da empresa para uso próprio, para uso pessoal, né? Então, esse tipo de situação não vai gerar crédito, né? Então, tem esse pequeno... Mas, assim, ó, todo o resto vai gerar crédito, né? Fora essa questão que é muito óbvia o porquê, todo o resto vai gerar crédito, né? Isso já é muito positivo, porque atualmente não é assim que funciona, né? A gente não consegue tomar crédito todo o consumo da empresa, né? Então, já melhora um pouco a questão de créditos, né? O ICMS tem aquela questão do uso-consumo não dá crédito, né? Que toda vida, quando chega mais ou menos a data de cair a regra, eles vão lá e renovam. O PIS/COFINS é aquela eterna discussão de tem que ser... É muito ligado ao conceito do insumo, tem que ser extremamente necessário, sem aquilo a empresa não pode ficar sem, então aí vai dar crédito.
muito enxugado, agora fica mais amplo, né? Isso é uma vantagem para quem já trabalha com essa sistemática, né? Outras mudanças que a gente tem, né? Tributação por fora, então acaba esse negócio de imposto entrando na base de cálculo de outro imposto, então ele fica muito mais semelhante ao IPI, é preço do produto, o imposto ele é por fora, ele não entra mais dentro da sua própria base de cálculo, né? Tributação no destino, então o tributo não fica mais na origem, né? A arrecadação do tributo não fica para a origem, ele fica para o local de consumo, para o local de destino, né? Isso é uma questão mais social que o governo fez para incentivar, enfim. E também continua a regra de que não há incidência de imposto sobre exportação. Falando do CBS e IBS, não vai incidir sobre as exportações, né? Incentivar a entrada de dólar no país, né? Isso Sempre aí. isso. As divisas. Até se vier alguma pergunta interessante, quiser puxar, a gente responde, Claro. tá? Na verdade, assim, olhando aí, né, Ferrari, para essa questão aí de reforma tributária, né? O que tu acha que são os riscos, assim, os desafios, né, para os empresários, CEOs que estão nos assistindo aí? O que você acha? Eu acho que, assim, além daqueles que eu falei anteriormente, assim, né, eu acho que os maiores riscos aqui é você fazer um bom planejamento para a alteração que precisa ser feita. Acho que o segredo é um bom planejamento, uma boa execução. Se for escolher um fornecedor para ajudar nessas adaptações dos sistemas legados aí, um bom fornecedor, um fornecedor que tenha conhecimento, que esteja comprometido, de fato, com a entrega, com o resultado, né? Porque é um parceiro bom, como você falou, uma SCI, uma Data Info, né? Que realmente esteja preparado para fazer essas alterações. Porque as alterações, além de envolver aspectos conceituais de negócio, são os aspectos técnicos, né? Então, acho que esses riscos aí, para quem vai executar, eu acho que sim, ter um bom planejamento, ter uma boa execução, se for executar com um parceiro externo, um bom parceiro externo, um parceiro estratégico que, de fato, entenda do que está fazendo, e esteja comprometido com o prazo, entenda dos prazos que estão aí postos já, né, que a gente fala. Como eu falei, tem clientes nossos que já nos procuraram, a gente já está com um projeto já encaminhando, né, que já está discutindo como é que vai ser. E tem clientes que a gente olha, putz, nem começou, não tem interesse, aí, não, vou deixar para frente, vou esperar um pouco mais. Então, o principal risco que eu vejo, além daqueles que eu já comentei, é você fazer uma boa execução, tá? Comprometido com aquilo, fazer um bom planejamento, porque não é simples. O que eu falo, envolve negócio, envolve sistemas, envolve um bom treinamento para as áreas, para os key users, que a gente chama, né? E, além de tudo, também uma boa documentação, né? Porque você tem que documentar tudo que você vai fazer dentro do sistema, né? Então, tudo isso enseja você ter um bom resultado ou não, que é o risco que você está falando, né? Então, tem que ficar bastante atento aí, quem for iniciar essa jornada aí de mudança já de sistemas, ficar atento a esses pontos aí, para reduzir ao máximo os riscos aí associados a essa alteração da reforma tributária. É isso aí. Alguma consideração, Fábio, da parte do outsourcing? Não. Ferrari já deixa bem claro. Outra coisa aí, né? A Carla vai mencionar nos próximos slides né, Carla? A gente vai ter que manter esse paralelo, né? De 2027 até 2033, né? Isso. Quando a gente chegar ali no cronograma, a gente vai ver que não é uma mudança que acontece da noite para o dia. Então, assim, a gente vai ter que viver com 2 sistemas tributários por algum tempo. Isso não vai ser fácil, né? Preciso manter as regras atuais, eu preciso atualizar as regras dos impostos que eu tenho hoje, ter todo esse histórico, ter todo esse controle e o novo junto, né? Então, andando ali em paralelo. E complementando, né, Carla, ainda, né, se tratando em questões tributárias, né, você, mesmo virando em 2033, ali, né, você precisa manter o teu histórico tributário, aí, né, para consultas, para fins de legislação também, né? Então, continua, até 2023 são os 2 caminhando juntos. Depois, mesmo assim, você tem que manter uma base histórica aí do teu sistema com a forma ou as regras tributárias anteriores. Então, sim, é um trabalho aí bastante complexo, né? Sim, prescrição e decadência 5 anos, você vai ter que homologar os teus saldos de crédito, se você quiser pegar de volta eles com o Estado. Então, assim, a gente não abandona, a gente ainda, mesmo que eles não existam mais, a gente continua carregando eles mais um tempo junto, né? Isso aí. Mas é isso.
Gente, tem que falar rapidamente do imposto seletivo, tá? Talvez não seja a realidade da maioria das empresas, mas é bom a gente conhecer. Imposto seletivo, ele é um imposto que ele foi criado para taxar produtos que o governo diz que têm externalidades negativas, que fazem mal à saúde, que fazem mal ao meio ambiente. E aí entram aqueles produtos como cigarros, bebidas alcoólicas. Eles colocaram, né, Fantasy Sport, que é aqueles bets da vida, bebidas açucaradas entrou também. Então, são produtos que vão ter essa incidência mais para taxar e para realmente evitar que as pessoas consumam isso, desincentivar, né? São produtos que vão ser taxados uma única vez, né? Então, é tipo uma incidência monofásica, vamos dizer assim. Pagou, embutiu no preço, dali para frente ninguém mais paga, não tem débito e crédito, é o primeiro da cadeia que vai lidar com esse tributo. Então, é a indústria, é o importador, é esse tipo de pessoa, né? Ele começa a entrar em vigor no ano de 2027, que é justamente o ano que começa o zeramento do IPI, né? Vão ter, a maioria dos produtos e serviços não vão ter ele, né? Então, até existe uma vedação constitucional que não pode incidir sobre energia elétrica e comunicação, que são produtos de primeira necessidade, né? É mais sobre produção, extração, comercialização ou importação. E é um imposto da União, né? E esse aqui tem um porém que esse pode incidir sobre exportação. Eles mudaram isso aos 45 do segundo tempo, então esse incide sobre exportação, né? Isso aí. Carla, um bom exemplo ali dessa parte do imposto seletivo. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo sim, É só, ô Marcinho, o retorno da Carla tá sem aqui, mas pode continuar com a explanação aí, Gê. Um bom exemplo aí para esse imposto seletivo da Carla é a questão das bebidas alcoólicas, né? Por exemplo, como é que chega no valor para calcular o IBS-CBS? Vai ter toda uma lógica, uma tabela, né? Já está tabelado, por exemplo, bebidas alcoólicas por ml, então tu vai calcular o ad rem, a de valorem. Esse valor que vai ser encontrado, ele vai ser embutido na base de cálculo, aí sim vai calcular o IBS e o CBS em cima do produto. Por exemplo, vou comprar uma bebida de R$10, vai calcular o imposto seletivo através do ad rem e de valorem, calculando a de rem e de valorem, vai subir, por exemplo, para R$13 a tua bebida, e daí sim vai ser aplicado o IBS e CBS, né? Então, basicamente, ele vai ter uma carga um pouco maior. É por aí que anda esse cenário. Entendi. Eles, vão fazer uma majoração do teu produto, basicamente, né? É isso aí. Exatamente. Vão majorar quanto que tu deveria vender ele, né? E aí, sobre isso, calcular o exatamente, imposto. aplica depois disso. Então, vai afetar desde o ml, a quantidade de bebida alcoólica, por exemplo. Então, vai ter todo um cálculo em cima disso. Show de bola. Então, vamos lá, né? E aí a gente entra na questão, assim, e os impactos, né? Quais são os impactos disso para minha empresa, para os meus clientes, né? O que eu preciso parar para pensar agora, né? O primeiro ponto que eu acho e isso aqui é muito a minha visão, é a carga tributária, né? Então, primeiro eu preciso saber se vai aumentar, se vai diminuir, qual o produto que fica mais vantajoso, qual o produto que não fica, né? Então, eu preciso fazer esse trabalho de verificação. Outro ponto que eu preciso me preocupar também é se a minha empresa tem algum benefício fiscal, um DTD, um crédito presumido, algum tipo de benefício nesse sentido, né? A gente vê muito no ICMS, né? O ICMS, o ISS pode ter também, mas assim, eu vou perder benefícios, porque eu posso perder, já que esses impostos vão sair de cena, né? E quais os benefícios que vão vir para mim? Porque, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo, o setor têxtil, não tem nada previsto. Então, assim, isso gera um impacto, né? Outra coisa que vai impactar com essa reforma, aí não é um ponto negativo, que é a questão da transparência, né? Isso entra como um princípio constitucional. Eu preciso pegar o meu documento fiscal e eu preciso saber o quanto de fato eu estou pagando de tributo. Hoje a nota fiscal ela não reflete a realidade, porque eu posso ter um benefício, que aquele 12%, 17% de ICMS que está lá pode não ser aquilo, né, que eu vou me acreditar, ou que o meu fornecedor está pagando, ou mesmo um consumidor final que pega uma nota e diz lá, valor aproximado dos tributos, né, não é aquilo, a gente sabe que não é. Então, quando fala em transparência, é eu poder realmente saber o quanto que está incidindo de tributo sobre aquilo que eu estou vendendo ou sobre aquilo que eu estou comprando. Então, ele tem esse sentido, né? E aí vem, assim, a reforma ela é um misto de coisas positivas e negativas, né? E a gente tem que botar na balança para ver para que lado está pesando mais. Mas eu também tenho que levar em consideração os custos operacionais, porque aí entra
o que o Ferrari e a Fábio estão falando, né? O meu sistema, eu vou ter mudança de configuração, eu vou ter treinamento para dar para as pessoas, eu vou ter que estudar a legislação, e eu vou ter o mesmo sistema que eu tenho hoje rodando, que não é fácil, a gente vive um manicômio tributário, então, assim, são duas coisas que por alguns anos vão rodar em paralelo e eu preciso estar preparada para isso, né? Não adianta chegar a 2026 e começar a se mexer em 2026, que talvez possa ser um pouco tarde demais, né? E aí eu preciso pensar em quê? Se o meu preço vai mudar, meu preço de compra, meu preço de venda, se eu preciso rever contrato, se eu preciso falar com o fornecedor, eu tenho que levar em consideração muitos pontos, e cada empresa tem as suas particularidades. Não é porque uma vai funcionar de uma maneira, ou tem que se preocupar com alguns pontos, que a outra vai ser necessariamente a mesma coisa, porque são empresas diferentes, né? São estruturas diferentes. Isso aí. E nesse ponto, né, Carla, pegar o exemplo das empresas de tecnologia, né? A gente vai triplicar a tributação, né? Você imagina, então, você falou de contratos, a gente vai ter que rever contratos com clientes, né? Porque sai de uma alíquota aí em torno de 8,65 e vai lá para 26, se for o mínimo, se não é 28, né? 28,55. Então, é uma alteração significativa. Isso impacta no negócio, assim falando, né? Então, depende de cada segmento, né? As empresas de tecnologias foram uma das de serviço, vamos assim falar, foram um dos segmentos mais impactados aí em termos de reforma tributária. Né? A arrecadação, isso vai sendo passado ainda para a pessoa lá no final, né? Por exemplo, a isso gente aí. vai repassar esse valor para os nossos, para quem a gente vende o sistema, né? Para quem a gente presta o serviço. E eles vão passar para a ponta, né? Quem compra o consumidor final, né? Isso gera uma reação em cadeia muito grande. Muito grande, né? Ô, Ferrari, falando sobre essa adaptação de 2027 para 2023, né? Qual que tu acha que são os impactos? Porque tu vai ter que trabalhar ali paralelo, né? Como a Carola estava dizendo, quais são os impactos disso? O impacto, assim, são vários, né? Custos, né? Você manter um sistema trabalhando dois regramentos tributários, né? Então, isso gera um custo muito alto, né? Esse período de transição aí também, ele é difícil, preparar os times internamente, né, o risco de novo, voltando à parte de risco, de você fazer uma apuração tributária errada, né, isso gera problemas com o fisco, né, então, realmente tem muitas coisas envolvidas aqui no que tange essa reforma, né, para os negócios dos clientes, né, então, a gente tem que estar preparado aí para possíveis ajustes aí e o mais breve possível, né? Voltando àquela tecla que eu tenho batido sempre, né? Não dá para o tempo deixar passar o tempo, né? Ele é curto, né? Como eu falei, 26 já tem uma alteração, mesmo que ela não é, ela é para teste, mas para você poder testar, você tem que ter os seus sistemas já adaptados. Então, são vários poréns aí que a gente tem que ficar atento. É isso aí. E a gente vai ter que adaptar o nosso sistema. Na verdade, a gente já tem algum desenvolvimento, né, nessa parte, né? Desde o início de 2023, quando estava começando a ventar, a PEC saiu no final só de 2023, né? Isso, mas a gente já estava estudando, já estava correndo atrás desses conteúdos aí, a Carla, que é o CDF aqui da SCI nessa parte, né? O tempo todo lendo e pesquisando, né? Então, sim, ela já estava por dentro dessas informações aí, né, Carla? Sim, a gente está lutando ali para entregar o melhor possível dentre essas mudanças que a gente vai ter. E olha só, né? Aí eu quero pegar a deixa do Ferrari com relação a um exemplo, e aqui eu trouxe um exemplo de empresa de serviço, né? Isso vale para empresa de serviço lucro presumido ou para de software, que mesmo sendo lucro real, tributa PIS/COFINS como um presumido, né? Vamos pegar uma empresa que tem PIS/COFINS e ISS, né? 0,65 de PIS, 3% de COFINS, 5% de ISS. Aqui é só um exemplo bem simples, tá, pessoal? Para ser didático. Então, eu daria uma carga ali, né, de 8,65%. Se eu pegar o 26,5%, que é aquela trava de alíquota que o governo vem falando, né, que ele quer chegar nessa trava ali, né? E aí, considerando que vai ser 8,8% de CBS e 17,70% de CMS, eu tenho, né, olha só, de 8,65% para 26,5%. Isso é um impacto grande. Vamos jogar isso aqui no cenário das regras da reforma tributária, considerando crédito sobre tudo, não cumulatividade plena, né? E uma empresa com faturamento de 10 mil. Aí eu fiz um cenário meio fantasioso, mas só para mostrar, na verdade, são dois cenários aqui, ó. Primeiro, olha o cenário atual, né? Dá R$ 865 de tributo, né? Não estou considerando imposto de renda e contribuição social, só o que tem a ver com a reforma. Se eu tiver uma empresa que tem muita aquisição, mas muita aquisição, que não é o caso normalmente, né? 70% ali é aquisição, aí a gente tem uma redução, né? De 865 sai para 795. Opa, tudo bem.
Mas a gente sabe que normalmente não é isso que acontece. Normalmente são poucas aquisições, o custo está na folha, e a folha não dá crédito. Então, eu teria, nesse exemplo aqui, considerando só uns 10% ali de aquisição, né? Um aumento de 865 para 2.395. Joga junto a questão da reoneração da folha, onde é que isso vai parar, né? Então, assim, não é vantajoso para todo mundo. Talvez se eu pegasse uma indústria, iria ser bom. Talvez se eu pegasse um comércio, perdão, iria ser bom. Mas não vai ser bom para todo mundo. Então, eu preciso fazer essa análise, né? Vai ser bom para mim ou não vai ser bom para mim? E o que eu preciso mudar para não sentir tanto esse impacto no meu bolso, né? É isso aí. Então, olha só o conteúdo que a gente trouxe aqui. A Carla, inclusive, trouxe exemplo de valores, né? Trouxe valores, cálculos, né? Esse conteúdo aí merece um like, né? Um compartilhamento, aí um comentário, né? Pô, tá louco, né? Tá muito fácil, muito mastigado. E só lembrando que a gente tá sorteando aqui, ó. Vou botar o kitzinho, que é bonito esse kit, hein? Olha aqui, ó. Kitzinho que a gente vai sortear, ó. Tá vendo, ó? Vem camisa, vem caneca, vem um monte de coisa aqui, ó. E para você concorrer, ele @EllingtonMarcal, manda lá, eu quero meu kit no Instagram, né? E se ganhou o kit, @S6 Sistemas. Tem também o @DataInfo, vocês mandem mensagem lá para eles, né? E aqui no comentário, né, coloca o WhatsApp e coloca o teu nome, que eles vão fazer uma análise aqui dos comentários para sortear os 3 kits da DataInfo, tá bom? No final também tem um QR Code. Esse QR Code é para fazer uma análise aí gratuita para vocês, tá? Beleza? Pessoal, diante de tudo isso que a gente trouxe até aqui, né? O que vocês recomendam, assim, né? Pro pessoal, assim, principais recomendações, vamos dizer assim, né? Para se preparar para essa reforma. O que vocês fariam, assim, se vocês estivessem no lugar das pessoas que vão vamos usar o que a gente já está fazendo, né? na prática, né? Acho que o primeiro ponto, né, como eu falei, com aqueles clientes que a gente já iniciou essa jornada, a gente chama de uma jornada da reforma tributária. Eu acho que fazer um trabalho todo de levantamento, entender aonde vai impactar, quais sistemas, quais módulos, né? Eu acho que o primeiro passo é fazer essa análise, ver onde vai ser impactado, fazer uma estimativa em cima desse impacto em volume de horas de mão de obra que vai ser necessária para fazer as adequações, fazer um trabalho também dos testes. Eu falo que aqui vai ter que testar muito, né, porque a margem de erro aqui ela é zero, você não pode errar, você está falando de tributos, algo que se comunica com o fisco, né? Então, a gente fazer todo um trabalho, primeiro com uma análise de gaps, aonde vai ter a alteração dentro da área de tributos, né? Depois uma estimativa de tempo, né? De quanto tempo você vai precisar para fazer essas adequações, seja para desenvolver, seja para homologar, seja para testar, para colocar em produção e também dar um suporte depois dessas aplicações, né? Porque vai ter que ter um período de suporte, né? Como a Carla falou, muita gente não entende, daqui a pouco vai calcular, ela diz, estou calculando o tributo errado, né? Não está certo, porque talvez não conhece como é a forma, como é o regramento atual, né? Atual e novo, né? Então, dá um suporte depois também dessas alterações desses sistemas legados. Então, é uma jornada que a gente vai desenhando. Então, a gente começa com um bom cronograma de execução aí, treinar as pessoas, como eu falo também, tem que treinar os usuários, o cliente também é importante, né? Acho que esse é o principal start que a gente tem que fazer dentro de um cliente de grande porte que tem aí vários sistemas legados, né? Acho que é por isso, né, Fábio? Mais alguma coisa que tu queres comentar? Ferrari, até para complementar, em todo esse processo, desde o levantamento de gaps, desenvolvimento, entrega, testes, capacitação da equipe do nosso cliente, são perfis especialistas em cada tema, né? Então, não vai ser um único perfil ali para executar todo o processo. Então, nós temos aí perfis especialistas né, na reforma, especialistas em seguir como parte do negócio, levantar esses gaps. Então, aqui nós estamos falando de alguns perfis de especialistas. São squads, né, Fábio? A gente são tem squads que a gente trabalha, que daí compostos de POs, que são especialistas no negócio, que conhecem bastante negócio, analistas de sistemas, arquitetos, desenvolvedores, testadores, né? Então, é todo um time que é envolvido aí, não é um trabalho de uma pessoa só. Por isso que eu falo que é um trabalho grande, que aqueles que deixarem para a última hora podem ter problemas. Só para complementar a Fábio aí, né? Exatamente. É isso aí.
E aí, vamos entender agora, né, o pessoal começa 2025, não começa falando de reforma, né, no geral, assim, ó, e aí só dando um cronograma, isso tudo começou há 30 anos a gente fala isso, há mais de 30 anos, né, mas assim, ó, lá em 2023 a gente teve o primeiro pontapé inicial, aprovação de uma emenda constitucional que cria a possibilidade desses tributos existirem, mas até então não tinha uma lei que criasse de fato eles. Aí, esse ano, agora janeiro, saiu a primeira lei complementar, a 214, que aí ela cria o IBS, ela cria CBS, ela cria todo esse regramento que a gente está falando agora. Terminou por aqui? Não, a gente ainda precisa de leis para definir alíquotas, precisa de lei para definir melhor o imposto seletivo, como é que vai funcionar. A gente tem que ter o regulamento do IBS e CBS, aí também vai ter instrução normativa, vai ter outras legislações que são mais abaixo das próprias leis ordinárias e complementares, e também tem que ter os desenvolvimentos do sistema de cobrança, split payment, mudança no Simples Nacional, né? Todos os sistemas aí de cálculo e apuração tem que ser, isso eu tô falando não só sistema interno, tô falando de governo também, tá? Isso envolve o sistema de governo. E aí 2026 começa o ano de teste, né? O ano que nós vamos testar CBS e IBS. O ano que eu vou ter uma alíquota de 0,9% para CBS, de 0,1% para IBS, que eu não preciso recolher, que eu vou compensar esses dois lá no meu PIS e COFINS, né? Mas que eu já vou ter que ter minhas notas preparadas, que eu já vou ter que ter o meu sistema preparado esse ano que vem. Nós estamos no final de janeiro, isso são 11 meses. Isso é pouco tempo, né? Então, não sei se alguém quer complementar isso aqui antes de eu continuar. E para a organização de projetos de TI, isso realmente vai demandar, a gente acha que está longe, mas não está, porque entra numa esteira onde empresas de sistemas legados e próprios, eles têm umas esteiras de projetos, não só a reforma concorrem, tributária. né, Fábio? Eles concorrem com outras demandas de negócio, melhorias, né? melhorias e tal, e tem essa aqui que é obrigatória. As demandas de melhorias você até pode parar, essa aqui ela é obrigatória, você não tem opção, não, vou deixar mais um pouquinho, né? Então, é essa preocupação que a gente tem aí. Aí, 2027, né, a gente tem a cobrança da CBS de maneira integral, né, a alíquota que for definida aí vai ser começar a cobrar e extinguir o PIS e COFINS. Na verdade, ela vai ter uma redução de 0,1%, mas enfim, é praticamente integral. Não tenho mais o IOF Seguros, porque eles vão pagar CBS e IBS. O imposto seletivo nasce em 2027 e eu tenho o zeramento das alíquotas de IPI, salvo aquelas que a gente comentou lá da Zona Franca de Manaus que permanecem. E 27 e 28? 27 e 28 fica um período meio que de calmaria. Provavelmente vai ter legislação acontecendo, tudo isso, né? Mas a CBS já está ali, o PIS/COFINS já não está mais, e o IBS, ele continua no 0,1%, só que ele fica uma parte para o município e uma parte para o estado, só que isso é uma divisão interna do governo. Lá em 2029, a gente começa a sentir os efeitos do ICMS. Aí o ICMS começa a reduzir 10% ao ano até 2032, ISS a mesma coisa, benefício fiscal a mesma coisa, até se extinguir de vez ICMS e ISS em 2033. E todos os seus amarrados vão junto. Então, o ST acaba, diferencial de alíquota acaba, antecipação de ICMS, fundo de combate à pobreza, tudo isso acaba. Carla, pode vir legislação instituindo coisa parecida? Claro que pode, mas assim, não é essa a premissa, né? O futuro só o tempo dirá, né? Ô, Carla, pode falar. Um bom ponto ali de se pensar, né? Pouca gente tem pensado nisso. Eu acho que nas lives que eu tenho acompanhado a reforma tributária, até no portal da reforma tributária, né? Se a gente for pensar na extinção do PIS e da COFINS, né? A gente não pode esquecer que a gente tem uma obrigação acessória só do PIS e da COFINS. Então, provavelmente ali nesse meio tempo, não vamos entregar mais o FD contribuições, mas como o governo vai fiscalizar esse novo tributo, né? Então, provavelmente ali nesse meio tempo a gente não pode esquecer que pode aparecer um novo fantasma, né? Uma nova obrigação, um novo layout tão complexo quanto o FD quando ele começou, né? Quem pegou o início do FD contribuições sabe que vai sair a DACOM, vai entrar outra coisa. Então, essas transições elas são complicadas. Então, tu vai estar no meio de uma reforma e provavelmente chegando novas obrigações acessórias, né? A cautela, ela é sempre a amiga dos prevenidos, né? Porque, por exemplo, né? Eu vou pegar o exemplo do registro 1400 do ICMS, do FD ICMS-PI. Eu preciso entregar isso? Por que eu tenho que entregar isso? Mas o município e o estado já não têm esses dados, não conseguiam chegar nesse valor?
Consegue, é a mesma questão da DIRB, também consegue chegar. Mas você precisa entregar, porque o sistema às vezes lá não está preparado para chegar nesse valor, então ele pede do contribuinte. Então, assim, claro, eles falam, tudo vai ser pela nota, mas assim, vamos ver, né? Vamos ver. A dica que eu dou para todo mundo que trabalha na área fiscal, já imprime a PL, deixa embaixo do braço, tem muita coisa, ela tá mais fácil de se achar ali no meio, né, porque ela tá bem descrita. Então, quem é tributarista, quem é fiscal, tenham a PL em mãos, porque tem muito adendo, tem muita informação. Então, não deixem a PL, eu abro o site lá, e quando não funcionar, tem que ter esse processo impresso. Aí, 2033, tecnicamente, acaba essa fase de transição e aí a gente tem CBS, IBS, Imposto Seletivo, né? E aí, vamos ver até lá como é que a gente vai estar, né? Isso aí. Bom, não sei se tem alguma questão, mas então eu vou falar um pouquinho do Simples agora. Na verdade, são as maiores... No chat só dá como é que fica a empresa do Simples. E a empresa do Simples? Aí eu até não respondi nenhuma pergunta porque a gente ia chegar lá, entendeu? Tava só... É que vocês iam ter que ficar com a gente aqui, sabe? Não dá o conteúdo de graça, não é assim. É isso aí. Então, chegou a vez do Simples Nacional. Então, já que tem bastante dúvida, eu vou falar do Simples com bastante calma, eu vou tentar ser bem específica. Simples Nacional continua existindo, tá? Mas ele vai ter mudanças que vão ser optativas, né? Então, a empresa ela vai ter que tomar uma decisão da seguinte maneira, daí até o Jair vai me ajudar nessa parte. Ela vai ter que decidir se ela quer pagar IBS e CBS por dentro do Simples ou por fora do Simples. Isso é uma opção. Que ela vai fazer o quê? Uma vez a cada 6 meses. Não é anual. Eles vão mudar. A partir de 2027 muda a opção a cada 6 meses. Como é que fica o ano de Acho que tá falando comigo? Não, comigo. Como é que fica o ano de 2025, né? 2025, se a gente pegar a lei complementar, ele faz algumas alterações na lei complementar 123, né? Mas assim, não muda muito tecnicamente. Teve até uma pergunta ali que perguntaram se operações financeiras entra, porque teve uma alteração na questão das receitas que são contempladas no Simples. Assim, no meu entendimento, vamos ver o que vai sair dali para frente. Não muda, ainda continua a mesma coisa, né? Porque eles deram uma estendida lá no artigo, mas eu entendo que não muda no preceito que a gente tem hoje, né? Que entra só o que é referente à atividade do Simples. 2026, né? Muda alguma coisa? Ainda não, que eu ainda não tenho regime optativo. Se vocês pegarem as tabelas, já tem as tabelas do Simples publicadas na Lei Complementar 214, não muda nada. 2027, aí eu posso começar a optar se eu quero pagar por dentro ou por fora. Se eu opto por pagar por dentro, eu não tenho alteração na carga tributária, porque o que acontece? O CBS, no fim das contas, assume o lugar do PIS e COFINS com os mesmos percentuais e o ICMS e ISS são substituídos pela IBS. 10% a cada ano, mas se você pegar um cálculo agora e depois, a alíquota efetiva é a mesma, né? Então, quem optar por ficar dentro não tem alteração em carga tributária. Quem optar por ficar fora, né? Quem fizer essa opção, aí vai mudar o quê? Ele vai ter que pagar o IBS e CBS como se fosse uma empresa normal, né? E vai poder dar crédito para os seus fornecedores como se fosse uma empresa normal. Se ele não optar, ele até pode dar crédito, mas limitado ao valor que ele vai pagar de CBS e IBS do Simples, né? Aí acho que tem um ponto importante aqui no meio, né, Jair, que o pessoal tem que se ligar. Isso, tem um ponto importante que eu acompanhei em algumas lives, né, com alguns tributaristas, inclusive advogados, né, e advogado eles destrincham, o advogado tributarista ele costuma destrinchar muito a lei, assim, ele mastigar e fica de fácil entendimento, né. Teve uma pergunta que aconteceu relacionada a escritório de contabilidade. A maioria é escritório de contabilidade do Simples, né, Simples Nacional, mas daí ele levantou o seguinte questionamento. Eu tenho meus clientes que são pessoa física, então eu estou no final da minha cadeia, a minha pessoa física não vai tomar crédito, né? A salva exceção que vai ter a questão daqueles beneficiários que vão poder fazer o cashback, né? Mas eu acho que isso a gente não vai abordar nesse momento, né? E o escritório também tem aqueles clientes que são pessoa jurídica, daí compensaria para a pessoa física estar por dentro, né? E pessoa jurídica está por fora, porque por fora tu dá crédito da alíquota cheia. Então, rola uma competitividade. Imagine o teu cliente final poder se creditar de um crédito um pouco alto, né? Então, houve algumas perguntas, alguns questionamentos, e escritórios falando assim, então vou abrir um novo CNPJ, uma nova empresa, e uma empresa vai atender pessoa física e outra pessoa e outro CNPJ vai atender só pessoa jurídica, né?
mas daí cai numa armadilha, né? Porque o que acontece? A reforma tributária vem com o princípio da neutralidade, ou seja, não existe negócio que vai ser beneficiado, a questão dos impostos, né? Como hoje a gente acontece, se eu tiver uma empresa no Espírito Santo com benefício tal, então eu vou conseguir vender um pouco mais barato, etc. Então o princípio da neutralidade na reforma tributária vem controlar isso. Então, vou abrir um novo CNPJ, um para atender pessoa física e uma pessoa jurídica, mas vou manter no mesmo prédio as duas empresas, os mesmos funcionários, o mesmo sistema, o mesmo contador, etc. Daí fere um artigo da CTN, né, que é o artigo 116, que pode ser fiscalizado e aparentemente você pode ser penalizado por isso, né? Porque você só está tentando ajustar o teu benefício tributário ali, e o CTN ele prevê isso. Então a reforma vem com o princípio da neutralidade e se fazer nesse sentido, se tiver no mesmo prédio, mesmos funcionários, mesmos contadores, então você pode ser autuado pelo artigo do CTN 116, né? Então tem que tomar muito cuidado, escritórios de contabilidade, para não cair em certas armadilhas que pode trazer um certo prejuízo. Isso aí. Cuidar com as... Evasão fiscal, né? Que eles Exatamente, chamam de evasão fiscal. Tentar, Exatamente. como os empresários que ficam abrindo 3, 4 empresas do Simples para não desenquadrar do lucro real, né? A contabilidade adora, né? Tem muita Abrir um gente CNPJ. vendo aí. Tem muita gente que sabe do que eu estou falando. Mas aqui ainda tem uma outra questão, né? Hoje a gente tem muitas empresas que têm funcionários dentro da empresa que são optantes pelo Simples, né? Então, também vai impactar isso. A empresa vai querer que ele seja do Simples por fora, por dentro. Se o meu funcionário PJ, né? Se o meu prestador de serviço PJ, ele optar por fora, eu posso tomar um crédito maior, né? Vamos pensar na indústria de TI, né? Que nem na empresa de TI, que nem o Ferrari tem martelado, né? Então eu já vou ter um aumento de carga tributária muito alta. Mas se eu tiver os PJs que estão prestando serviço por fora, eu vou poder tomar um crédito um pouco maior. Se eles tiverem tudo por dentro, o meu crédito que a empresa vai poder tomar é menor. Então tem toda aquela análise tributária. Eu vou contratar optantes do Simples, mas eu quero optantes do Simples que prestam serviço por fora. Só que se o prestador também de serviço prestar o serviço por fora, ele vai pagar um crédito, um débito um pouco maior, ou seja, vai ter que ter um reajuste de contrato. Também impacta na questão que o Ferrari menciona ali dos impactos de contrato, etc, né? Então tem que, como eu falei, né, tem que pegar a PL, guardar ela e ler, e qualquer notícia, adendo, tem que sempre ficar muito atento a isso. Tem que ter o cálculo de formação de preço bem feito, né? No Excelzinho ali, né? Formação de preço, tributo. Em sistema já. Excel não, tem que ter sistema. Se não tiver Excel, precisava contratar alguém para fazer esse sistema. Fala com a DataInfo que a gente desenvolve. Tem que botar isso ali bem certinho no sistema ali já, né? O sistema já dá o cálculo pronto do preço do produto. Isso aí. Então, vamos lá, continuando aqui, né? E aí a gente começa a falar um pouco também das modalidades de pagamento. Isso aqui parece ser meio teórico, mas eu já vou chegar lá, né? Então, assim, eu tenho um débito, eu tenho que pagar esse débito. Como é que eu pago esse débito? Pelas vieses da reforma tributária. É muito parecido com o que tem hoje, tá? Isso aqui eu posso pagar pagando, como é hoje, num DARF, em dinheiro, eu posso compensar com créditos que eu tenho. Existe a possibilidade legal, mas isso aqui é para ser pouco aplicado, que é o recolhimento pelo adquirente ou por um responsável definido em lei. Mas o ponto central é justamente isso ali, ó, split payment, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que entender um pouco, que é algo que o governo quer colocar, que é uma grande virada de chave, só que é algo bem complexo, assim, dele conseguir, mas vamos ver como vai ficar. É a ideia daquela questão de eu vender a minha mercadoria, o governo já sabe o quanto que eu tenho de tributo com base no documento fiscal, e aí ele já gera o débito, né? A partir do momento que o meu cliente me paga essa mercadoria, se ele pagar antes da data do vencimento do imposto, né? Ele vai já, no momento do pagamento, tirar esse valor de imposto do valor que eu tenho a receber da mercadoria, vai deixar o meu débito como quitado e todo esse controle é feito pela empresa de meios de pagamento. Então, isso aqui é um print que eu tirei de uma live da Receita Federal, que ela explica um dos modelos de split. Então, só explicando bem rapidamente. Fiz uma venda, são R$126, 26 é imposto. Quando o meu cliente me pagar,
eu não vou receber 126, que é o que acontece hoje. Hoje eu recebo 126, faço uma guia, digo para o governo que eu tenho que pagar 26, pago 26 e depois ele homologa, né? Isso eu vou receber 100 e o governo já ficou com 26 e ele já entendeu que está pago. Muito bem, isso é eu vendendo. E quem está comprando? Em que momento que ele ganha o crédito? Porque hoje é pela nota, né? Eu vejo a data da nota, ganhei meu crédito. Não vai ser a nota. Então, vai ser o momento do pagamento desse imposto, dessa nota que eu comprei. Então, vamos supor, eu comprei e paguei à vista. Se eu paguei à vista, o meu crédito vai entrar até 3 dias depois, não é a data da nota, é até 3 dias depois. Se eu paguei daqui a 15 dias, vai vir o meu crédito. Se eu paguei daqui a 60 dias, então, ou vai ser quando eu paguei, ou vai ser quando o meu fornecedor pagar o imposto. Dos dois, o que acontecer primeiro. Então, a empresa de meios de pagamento e o governo vão ter que saber quando essa mercadoria foi paga, se esse imposto está quitado, e quando esse imposto for quitado, aí eu vou ganhar o meu crédito, né? E isso influencia em quê? Fluxo de caixa. Porque hoje eu tenho crédito pela aquisição, não necessariamente essa mercadoria está paga ou não, eu não tenho mais pela data de aquisição. Se esse sistema entrar em vigor, eu tenho no momento do pagamento disso aqui que eu comprei, no momento que o pagamento do imposto disso aqui que eu comprei for feito, né? E aí as empresas de meio de pagamento, bancos, empregadoras de cartão, é que vão ter que, na verdade, fazer todo esse controle, e o governo vai ter um lugar onde a gente vai poder ver todo esse conta corrente de débito, todo esse conta corrente de crédito, e aí isso aqui tem muito impacto, né? O impacto por exemplo, da contabilização do crédito, em que momento que eu vou contabilizar esse crédito? Porque hoje eu contabilizo esse crédito, se é por documento, eu contabilizo pela nota, mas eu não posso mais levar em consideração a data da nota. Então, complica um pouco alguns controles, né? Que também é uma grande mudança de cenário, né? E dá alteração nos sistemas, Carla. Sim. Isso aqui é o meu calcanhar de Aquiles, mas... Na verdade, só a incidência ali, né? Que agora é pagamento ou é prestação de serviço, já muda completamente um sistema, né? Já começa a mudar tudo. E hoje tu analisa o teu fornecedor, se ele te fornece uma mercadoria boa, se está te entregando no prazo, etc, né? Então agora você vai ter mais uma linha, né? Que você vai analisar o teu fornecedor se ele é um bom pagador de tributo, né? Porque não adianta ele te fornecer e tu não conseguir se apropriar desse imposto, né, Carla? Então pensa, beleza, nós temos um sistema RP, um sistema contábil, um sistema financeiro que trata todo esse processo aí, faz uma análise completa. E aquelas empresas que tem um monte de sistema, que tem vários sistemas, tem um sistema que controla os fornecedores, se estão pagando, se estão entregando, se estão... Então ali também tem o impacto do squad, que tanto a Fábio quanto o Ferrari, eles comentam isso, né? Então pode existir um sistema legado que controle só faça análise do fornecedor, se o fornecedor é um bom fornecedor, mas agora tem mais um critério ali no meio, né? Então, por exemplo, de pagamento de tributos, né? Na verdade, você vira um órgão fiscalizador, né? O governo está quase que terceirizando, né? Não é que terceiriza, né? Ele tem mais um braço de fiscalização, né? Para você poder compensar, né? Ele espera reduzir e muito sonegação fiscal com isso, né? Porque ele não vai esperar que a pessoa pague, né? Se isso aqui funcionar, ele já retém o seu débito, o seu valor direto pelos pagamentos, né? Mas vamos ver. E se esse sistema não funcionar até as datas previstas? Aí a gente continua trabalhando com os créditos pelas datas das notas, porque aí não tem, é impossível fazer isso aqui. Como é que eu vou saber quando ele pagou o tributo, né? Aí não tem como, né? Isso aí. Então aqui é só um resuminho, né? Mecanismo que permite separação de imposto, o valor já vai direto para o governo e quem vendeu recebe já o líquido, né? Que isso é o split payment. Isso é tipo uma retenção, né? É tipo uma retenção, é a premissa da retenção, só que vai funcionar... Tem nota fiscal hoje já, alguns tributos ele já... O cliente retém, né? Quem é prestador de serviço sabe como funciona. Tá? Se o teu serviço é 1.000, ele já recolhe 3,65%. É isso aí. É isso aí. Só que agora vai ser o governo que vai reter direto, né? Vai reter direto na fonte, isso aí mesmo. E aí a questão assim, né, o que a gente já tem publicado, né, da parte de documento fiscal, já que isso tudo tem que estar no documento fiscal, até o split payment vai depender disso. A gente já tem layouts publicados com produção prevista para 31/10, só que assim, são layouts que se vocês baixarem esses layouts, vocês vão ver assim, que ele fala, são layouts que podem ter alteração, porque a legislação ainda está sendo publicada e tudo mais. Então, mas ele já traz, quem quiser tem ali os números das NTs, né? Ele já traz campo para CBS, campo para IBS, ele traz C-Class Trib, que é a classificação tributária, algo semelhante a CFOP, mas bem mais resumido, ele traz CSTs específicas, então já é interessante olhar.
O artigo, se eu não me engano, 62 da Lei 214, né, que aqui tem a NFC para quem é prestador de serviço, fala que nós vamos ter que trabalhar com um modelo único. Então, aqui a gente está realmente migrando para um modelo só de nota fiscal de serviço, porque não tem como esse sistema funcionar se cada município tiver o seu modelo. Isso é impossível, isso já está sendo... E a Confederação Nacional dos Municípios já está falando disso, então, assim, tem que... Eles até podem ter o sistema de gestão próprio, o sistema de emissão próprio, mas eles têm que fazer um depara de layout depois para que alimente o sistema, o repositório nacional e com o layout novo, que é o da NFC Nacional, tá? Só aí já resolve 5.400 problemas. Né? É verdade. Com certeza. Tem um montoeiro de prefeitura, cada uma com seu layout. Nem me diga. E aí a gente tem que o quê? Entender os layouts. Então, isso não é... Todo mundo tem que fazer esse trabalho, sabe? Entender os layouts, os tipos de nota. Eu vou ter uma nota de crédito, uma de débito, que são tipo notas de ajuste, assim, né? Entender quais são os CSTs de IBS, CBS, imposto seletivo, o que é essa C-Class Trib, né? Aí pensar em adaptação de sistema. Então, tudo isso aqui eu já posso começar a ir pensando, porque isso aqui eu já tenho a documentação inicial. Sim. Essa C-Class Trib é interessante, Carla, porque ela vem... a gente já está acostumado com CFOP, CST, quem trabalha no mundo fiscal já conhece esse processo, né? Aí o governo, para ajudar, ele criou mais uma perninha. Então, tipo, dentro da CST 00 eu posso ter um monte de C-Class Trib, né? Então, tem que ficar muito atento a isso, porque tem muita coisa nova, né? Tem CFOP, tem CST, tem NCM, tem CEST, né? E aí vai, né? O bom E é aí, que por vai exemplo, acabar algumas coisas como inscrição municipal, inscrição estadual, essas coisas todas, né? Então vai dar uma diminuída no processo, mas tá entrando coisas novas, né? Por exemplo, no serviço, né? Se eu não tenho mais ISS, por que eu vou trabalhar com os 40 itens da Lei Complementar 116? Não tem sentido. Eu vou trabalhar com quem? NBS. NBS, porque não tem como eu trabalhar com outra coisa, e até porque tem itens que não estão na Lei Complementar 116, que não são tributados como serviço, mas que não são um produto, e que aí entra na NBS também. Isso aí. Ferrari, a gente estava falando aqui sobre esses documentos, né? E aí, pelo que a gente está vendo aqui, vai ser tudo substituído por uma coisa só, né? Tem que manter histórico disso, né? Como é que a gente mantém esse paralelo aí? É difícil, né? Tem que manter toda uma estrutura aí, porque, como a Carla falou, né? Tudo isso aí tem um histórico que você tem que manter por um período de vários anos aí, para poder, o fisco pode vir atuar, pode pedir informações, então você vai ter que manter isso. A estrutura toda, ela tem que ser mantida por um período longo ainda, né? Além da parte do módulo novo, aí vamos assim dizer, toda essa estrutura tem que ser mantida, por fins de obrigatoriedade, efetivamente, não é uma questão de opção, vou manter porque eu quero ter um dado histórico, não, aqui é obrigatório se manter esses históricos, todos esses documentos emitidos aí no presente, no passado, aí para que você tenha algum tipo de necessidade e você tenha uma consulta fácil a essas informações. Então, vai ter que manter mesmo, não tem jeito. É isso aí. Agora o governo fez uma mudança, eu acho que foi 2023 ou 2022, que era obrigatório botar o GTIM, né, na nota fiscal. Isso já causou Nossa senhora, um problema generalizado. Agora você imagina com tudo isso, né? O que vai acontecer, né? Então... E a gente não está citando aqui, obviamente, mas também vai ter alteração na composição do CNPJ, né? Isso é verdade. Que no sistema também vai implicar. E esse acho que é a partir do ano que vem, em julho, acho que é, né? Acho que 2026, em julho, já entra também aí a parte do CNPJ, que agora ele passa a tratar caracteres também, até então era só, o CNPJ era numérico, agora mais isso também vai tratar, embora é uma alteração muito mais simples que a tributária, mas também impacta, né, porque vai ter que adaptar um banco de dados, modelo de dados, campo que era numérico, vai virar alfanumérico, tudo isso, então é mais uma cerejinha no bolo aí para a gente... De tédio a gente não morre. Não. Os PEDs também não aceitam letras no CNPJ, vamos ver como é que vai acontecer. É verdade. Jesus. Aqui, né, pessoal, é só um ajuste CNF, que aí só ratifica o que eu falei, né, que os documentos têm que ser adaptados para a reforma tributária, então o governo, ele está... todos os lados, eles estão convergindo para... Ninguém está esquecendo a reforma tributária nos entes dos estados, dos municípios, está tudo saindo publicações assim, dizendo, vamos preparar que vai mudar, né? E aí, a questão dos históricos, daí agora que baixa de novo, que é a questão dos saldos credores, né? Porque o que acontece, né? A gente vai ter muita situação, assim, dos estoques também, né? Quando vier a reforma, eu posso fazer levantamento de estoques para pegar meus créditos, né? Dos produtos que eu vou vender pós-reforma. Mas falando dos saldos que ficarem quando acabar, né? Acabou a reforma.
mas eu ainda tenho saldo de crédito. O que eu vou fazer com isso? Então, o PIS e COFINS, ele vai permitir que você compense isso com a CBS ou com outro tributo federal. Ainda não está especificado o procedimento, né? Pode ser compensação, ressarcimento, provavelmente uma perda-comp, mas vamos ver como é que vai ser, né? E o ICMS você tem que homologar. Então, você vai ter que fazer um processo junto ao Estado, você vai ter que homologar, ele vai permitir você apropriar, mas não de uma vez só, 240 vezes, atualizados via IPCA, por enquanto é IPCA, se vier outro índice que substituir, vai ser outro índice. Mas, olha só, se eu não tiver histórico, como é que eu vou fazer esse controle dos 240 meses de crédito? Né? Eu vou ter que carregar isso por um tempo, né? E a homologação, porque eu posso homologar e o Estado dizer, não, tá certo, eu vou ter que buscar lá nos meus números e ver. Vai ter que ter uma base de consulta, né? Eu vou ter que ter. Memória então. de cálculo. Memória de cálculo, tudo, né? Então, essa é uma parte bem importante. E aí, o fim da minha apresentação aqui são os desafios para o futuro. Então, o que eu pensei em pontos iniciais para a gente pensar, fora o que a gente já falou, né? Pensar nas minhas bases de cálculo, refazer elas, colocar os tributos nos preços, tirar, ver as diferenças, ver markup. Eu preciso pensar no sistema antigo e atual que eu vou ter que conviver, a minha equipe, se vai estar preparada, o que eu preciso fazer para deixá-la preparada, né? Para ela principalmente não surtar com essas mudanças todas, né? Analisar os impactos da carga, como é que vão ficar os meus créditos fiscais, os meus saldos credores, os meus fornecedores, tudo isso tem a ver com crédito, né? Se eu vou perder um benefício fiscal, como é que eu vou ficar? Se a tributação no destino me impacta, porque são alíquotas diferentes dependendo da cidade ou município, eu vendo para muitas regiões diferentes, eu posso ter que, na hora que sair as tabelas de alíquota, eu tenho que ver isso aqui. E aí, né, a adaptação de sistemas e dos usuários, né, que eu já falei. Então, assim, cada vez que a gente parar para pensar, eu acho que a gente coloca mais um ou dois itens na lista, né? Mas o que eu tentei só trazer alguns de maneira sucinta. É isso aí. Assim, ó, a SCI, hoje, ela já, por exemplo, assim, quando tem uma reforma dessa, ali no mês 10 vai começar a homologação, pelo que a gente viu, né, desde 2025. Vai abrir o ambiente, pelo que a Carla estava falando, né? A gente já vai estar preparado, provavelmente. A gente tem material já publicado um mês antes, com FAQs, né? Com vídeos. A gente tem um acervo de informações dentro do nosso site que, se a pessoa quiser, ela tiver um pouco de vontade, ela aprende por conta própria ali dentro. E a DataInfo, como é que ela vai tratar isso com os clientes? Que vocês já têm clientes, né, com RPs que vão ser impactados, né? Como é que vocês vão agir em cima desses clientes? Então, nessa parte de serviço, né, que a gente estava comentando agora há pouco, aí, né, focado em clientes de grande porte, primeiro começa com uma conscientização, né? Acho que levar essa mensagem da criticidade, de prazos, que é algo grande de ser feito, vai ter um custo elevado, né? Não dá para deixar para a última hora, porque você pode ter problemas, né? Então, nós começamos, porque os clientes de grande porte é diferente de clientes menores que usam RPs, ou até clientes grandes que usam RPs, onde o fornecedor vai fazer todas as adaptações, então é mais tranquilo. Mas no nosso caso, a gente começa primeiro com uma conscientização, gerando materiais também, a gente gera, fazendo esse tipo de evento que a gente está fazendo hoje aqui também, isso já faz parte do que a gente também trabalha, e também, como você falou, gerando materiais, gerando vídeos, gerando conteúdos, para já começar a alertar e gerar esse conhecimento, disseminar esse conhecimento aí dessa nova reforma tributária. Acho que a gente vai estar nessa linha aí, parecida com o de vocês, da SCI. Isso. O que a gente sempre inicia com um diagnóstico, e esse diagnóstico ele faz o quê? O levantamento, desde quando o cliente está preparado e inteirado no assunto, até realmente do sistema dele. Então, assim, fazer o entendimento num todo. Poxa, a equipe dele está preparada com conhecimento, com expertise e noção do que vem por aí em relação a negócio, e depois a gente vai evoluindo também para um olhar sistêmico, né? Então, a gente acompanha num todo esse processo. Então, a ideia é começar realmente com esse diagnóstico, esse levantamento. Então, nós temos, sim, como avaliar e fazer alguns diagnósticos, né, de forma automatizada. Então, a gente vai ter um olhar para o sistema dele também, para apoiá-lo nesse sentido de colocar para dentro do sistema e fazer as mudanças, tá? Show de bola. A gente tem mais uma estrela móvel para colocar na chamada aí, né? Nossa próxima estrela móvel aí é CEO da DataInfo, é o Márcio Gonçalves, né? Ele é vice-presidente da FenaInfo.
CEO da Data Info, né? Ele vem participando aí das iniciativas em Brasília, da reforma tributária, né? Ele recentemente também participou do comitê ali, né? Da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática, o CCT, né? Bem-vindo aí, Márcio, se apresenta para o pessoal aí, a gente tem algumas dúvidas aí para tirar contigo, inclusive. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Primeiramente aí, parabenizar pelo evento, com conteúdo muito rico. Vi aí que a quantidade de pessoas na live é muito alta, passou as mais de 1.200 pessoas num determinado horário, muito bacana mesmo. Parabenizar a Carla aí por todo o conhecimento e a exposição. Já faz também mais de um ano e pouco que eu venho acompanhando em detalhe todos esses projetos e todos esse detalhamento todo da lei, né? E colocado aí também na exposição pelo Lion. Ferrari, Fabiano e Jair, também muito parabéns aí pela composição da mesa. Bem, eu estou à disposição, né, como FENAINFO, para poder falar um pouquinho mais do setor aí, responder algumas perguntas de vocês, né, no cenário de como se olha o nosso setor e junto às negociações, junto ao governo e aos impactos, né, já tudo que vocês estão comentando, mas os impactos para as empresas de TI em si. Então, eu estou à disposição para as perguntas que vocês desejarem fazer, tá, Lai? Só para contextualizar, o Márcio, ele esteve em Brasília, presente lá nas sessões que tiveram discussões lá em Brasília com senadores, com deputados, então ele esteve bem presente lá, acompanhou, lutou pelo nosso segmento, que foi o nosso segmento de tecnologia, foi um dos mais impactados, né? Vamos sair de 865 para 28,5, né? O pessimista, né? Então, assim, o Márcio esteve lá defendendo nosso setor, lá, lutou lá junto com a FENAINFO, né? Representando a FENAINFO. Então, viveu os bastidores e as discussões que tiveram aí da reforma tributária. Então, são várias reuniões, Ferrari, bem colocado, e continuam, né? A FENAINFO, a Federação Nacional de Informática, eu, como VP da federação, sou responsável pela pasta de projetos de lei. Então, desde a parte da desoneração, a reforma tributária, marco legal da IA, ou seja, tudo isso passam pela minha pasta. Então, foram várias comissões, né, tanto da CCT quanto da CAI, reuniões, inclusive, em oportunidade de falar com o vice-presidente Alckmin, numa sala com 17 setores, ou seja, discutindo intensamente aí, porque chora aqui, e isso impacta, como a Carla estava comentando, alguns setores serão beneficiados e outros não. O problema é que a lei está aí, como é que a gente vai fazer? Vai ter que atender ela. Os setores privilegiados vão tirar a oportunidade que é possível no novo modelo, e setores que não estão privilegiados, eles vão ter que se adaptar. E o setor de serviço, ele é impactado na reforma tributária, na hora de olhar a alíquota geral. É isso aí, diretamente, né? A gente é o que mais sofre. Tem algumas perguntas aí, Márcio. Uma das perguntas é: quais são os principais pontos levantados durante o debate lá na CCT, né? Do projeto de lei complementar 68 de 2024, para as empresas de TI, especificamente. Quais são os principais pontos levantados lá? Bem, em cada uma dessas comissões e audiências públicas que nós participamos do Senado, um dos principais pontos de impactos tratados que foram para a situação de TI, ela não ter sido incluída na alíquota reduzida, né? Isso lá quando nasceu a lei, nós já tentávamos enquadrar a TI dentro da alíquota reduzida. E o outro ponto é que o nosso volume de créditos a compensar, ele é baixo, dado que empresas de TI, elas têm como principal insumo a mão de obra própria, que não vai gerar crédito. Então, eu diria esses dois os principais pontos lá. Que são pontos que impactam diretamente, né? Hoje o custo das empresas de TI é praticamente mão de obra, né? É mão de obra. É mão de obra. Em torno de 70%, aí 65% a 70% é custo de mão de obra. Eu ia dizer, 70%. Então, isso vai fazer o quê? Às vezes o empresário
vai precificar lá no alto, ou às vezes vai acabar desligando o colaborador, né? Porque não vai dar conta da folha de pagamento, né? A carga tributária aumenta, né? Então tem impactos grandes e até negativos, né, na área, né? Perfeito, são os pontos colocados, né? Eu tive a oportunidade de fazer também, além de senadores, falar com o próprio Bernardo Api, que é ali a parte do governo responsável pelo projeto. Então, dentro dessas discussões, algumas acaloradas, a posição de, o que vamos fazer? Não, o mercado vai se adaptar, o setor de serviço vai repassar o preço. Poxa, o governo fala de imposto, não de como o mercado atua. Nós é que sabemos a dor do dia a dia, de como ser competitivo e poder levar os nossos serviços, né, os nossos produtos de software a um preço competitivo para o mercado. Então, tem um desafio. O governo passou para nós a posição de que se não consegue, não vai conseguir manter margens, né, ou até negativar margens com a reforma, por causa do reflexo do imposto sobre consumo para nós, a negociação vai ser repassada dentro da cadeia, uma vez que quem toma serviços nossos terão direito a crédito. Isso aí. E quais foram os argumentos apresentados pelas entidades representativas, como a FENAINFO, em relação à competitividade do setor de TI, diante da reforma tributária, né? De uma forma bem direta, né, em todas essas reuniões, audiências, informamos que o setor de TI está sendo prejudicado pela reforma e que ele não recebeu a devida atenção durante todo o processo, ou seja, desde a criação da PEC até a parte aí dos projetos de lei complementar que, né, especificam os detalhes dela. Por quê? Porque, se olhar o setor de TI, recentemente perdemos a desoneração da folha de pagamento, que também foi uma luta longa, onde pelo menos se conseguiu criar um caminho alternativo para o empresariado do setor, trazendo a reoneração e não a retomada total já no término da lei que estava vigente. A reforma tributária sem créditos a compensar. Vocês discutiram aí na reunião, né? Alguns falam, 8,65, para quem não está com ISS a 5%, se não é menos hoje, a carga tributária sobre consumo. Né? PIS, COFINS e ISS. Agora, quando a gente está entrando para a alíquota ainda que ela é variável, né? Está sendo calculado, seus 28%, 28,5%, e assim segue, depende de quem entra em regime de alíquota reduzida, isso afeta para todos, está se dizendo que nós estamos aumentando de 8, né, e 65 para os seus 28,5. Tudo bem, um jeito é cumulativo e o outro é não cumulativo, mas a grande verdade é que vai triplicar o imposto sobre consumo para as empresas de TI, por os cálculos todos feitos. Vai triplicar mesmo, né? Pelos cálculos que a gente está fazendo aqui, vai triplicar o valor, né? Não é justo, né? Isso não é. Mas porque praticamente o prestador de serviço está começando a pagar ICMS, né? E não tem imposto para circular, né? Não é imposto sobre circulação de mercadoria e serviço, né? E o interessante, Lário, é que a gente conseguiu conscientizar o governo, e isso foi reconhecido pelos parlamentares também, unanimidade, que as empresas do setor de TI, o setor de TI, eles vão ter ainda alto custo de investimento para adequar os seus softwares para a nova legislação, certo? E o nosso setor, junto aos contadores, por isso a riqueza dessa live, né, junto aos contadores, será o mais importante para o sucesso da implementação da reforma. Isso foi unanimidade. O governo já reconhece. Eu tive reuniões com o presidente do conselho, em audiência que também esteve o presidente do conselho de contadores, aonde houve o governo falando, não, uma coisa nós não podemos falar, mas é fato. Existem 2 setores que, durante toda a reforma, são os que mais vão trabalhar e ter que entregar a reforma tributária para que a gente tenha sucesso. Então, é a parte de contabilidade e a parte de TI. É isso aí. Durante o debate foi sugerido solução, proposta específica para mitigar os efeitos negativos da reforma tributária no nosso setor aí? Sim. A própria FENAINFO, ela propôs mais de uma emenda parlamentar, né? E aí, para isso, se fez trabalhos de corredor em gabinetes, buscando os senadores ou deputados que poderiam apoiar essas emendas.
Então, sim, e o que a gente pediu, né? A gente pediu para que o projeto de lei pudesse, nessa fase já dos PLPs agora, né? Pudesse complementar compensação de crédito sobre a folha de pagamento. Então, seria mais justo, né? Seria bem mais justo. Porque nós estamos saindo do imposto cumulativo para um não cumulativo. É isso, Carla. Sempre inverto a palavra. É o cumulativo para o não cumulativo, né? Isso, exatamente. É isso mesmo. Isso. Então, ou seja, só que para o setor de TI, 15% dá direito a crédito também nos cálculos, mais ou menos, que nós temos feito. Sem olhar as tabelas que eu vi durante a live, ainda a Carla falar, ainda tem isso, que a Receita está dizendo se pode ou não pode. A Receita vai tentar tirar tudo que não pode ainda desses 15%. Né, que são, ou seja, o que eu estou contratando para minha atividade, para complementar como entrada da minha atividade produtiva. Então, essa parte da compensação dos créditos, isso daria justo, senão o que está acontecendo no setor TI? Nós estamos entrando para um sistema tributário novo, que é não cumulativo, mas para nós será como se fosse cumulativo ainda, porque se eu não tenho de onde me creditar, ele continua cumulativo, eu tenho só a triplicação. Mas a gente sabe que isso aí era muito difícil, né? Você buscar aí compensação sobre a folha de pagamentos. Um outro passo foi ainda, mesmo nos PLP, incluir a TI ainda na alíquota reduzida. Porque no escopo da lei foi previsto que a cibersegurança entrava. E, de certa forma, a cibersegurança é uma parte do nosso setor e todo software hoje precisa de segurança, mas acabou caindo aí no projeto final. Então, para explicar um pouquinho o que tudo nós já propomos. A cada fase da reforma, nós estamos trabalhando no que é possível fazer pelo nosso setor. Isso aí. A proposta da reforma atual pode comprometer a geração de emprego no setor de tecnologia? Como isso pode ser contornado, do teu ponto de vista, né? Que além de estar representando aí, né, a classe, né? Tu ainda é CEO da DataInfo também, né? Então, isso impacta também para você, né? Com certeza, né? A DataInfo tem geração de mais 700 empregos. Sim, a gente está comunicando o governo o tempo todo, isso foi feito na primeira fase, na segunda fase, agora a gente já trata como estando na terceira fase, né? Que é aí o que foi dado os prazos, a operacionalização, como é que a Receita vai fazer rodar a nova lei. Nós temos comunicado sobre esse risco, pois as empresas elas vão ter aumento alto na carga tributária, como nós estamos falando, sobre o consumo. E se não conseguir repassar os valores dentro da cadeia, não tem, para poder não negativar a margem ou para poder manter as margens próximas, pode-se ter, sim, risco grande de redução de quadro de funcionários. Na conversa com grandes empresas do setor, que justamente participam da FENAINFO, há sempre isso como ameaça, porque está se assistindo à reforma a cada fase que ela entra. E o que poderia ser feito, né? Ou o que vai ser feito, na verdade? Se não vai conceder crédito para a folha de pagamento, que é o que não aconteceu, tende-se a ter um aumento da terceirização, que foi falado aqui por alguém que comentou, olha, se eu estou com um quadro próprio, eu não tenho crédito. Agora, se eu tiver terceirização, que é permitido a terceirização não ser mais o meio, né, ser só podendo ser atividade fim, eu consigo contornar mais isso. Então, é um estudo tributário de cada empresa. Mas a gente avisa que não é uma solução sábia para o Estado, porque o Estado precisa priorizar o emprego. Sim. Geração de renda, né? Quais aspectos da reforma podem impactar diretamente os contratos de serviços tecnológicos e o preço final do consumidor? De uma forma bem simples, eu diria que o próprio aumento da tributação, ela já impacta diretamente todos os contratos de serviço, tá? E o preço final para o consumidor, porque nesse momento não existe cálculo matemático para dizer que as empresas do setor de TI vão conseguir manter a sua própria tabela de preço. Elas vão ter que fazer esse ajuste, esse estudo que foi colocado ali numa parte da apresentação. O governo, como eu comentei, Bernardo Api comenta que vai dar para fazer o aumento do preço e que a cadeia vai entender,
Porque uma vez eu aumento o meu preço, mas ele tem crédito sobre esse preço, sobre esse valor ali. Então, essa visão do impacto. A diretriz que começa a se olhar na operacionalização agora, a recomendação que a FENAINFO dá para os empresários do setor TI é que comece a fazer o planejamento, veja o reflexo de como está a sua DRE num modelo e como ela passa a estar nos novos, faça a visão do seu preço, acomode o que é você possível para ser justo e competitivo e comece uma comunicação com os seus clientes sobre qual é esse valor e que esse valor não vai ser impactado total dele porque ele passa a ter crédito. Essa é a nossa diretriz operacional, digamos assim, ao empresariado. É isso aí. Márcio, muito obrigado aí pela participação, né? Está representando nós aqui, né? Somos funcionários das empresas de TI. Blumenau hoje tem mais de 5.000 CNPJ só de empresas de tecnologia, né? Somos uma referência, somos considerados o Vale do Silício aqui do Brasil, né? Um polo, né? Um polo de tecnologia, polo de tecnologia, né? Obrigado aí por toda a força que tem dado aí. E obrigado aí pelas respostas, tá? Claro. E obrigado também pela participação. 5.000 em Blumenau, mais de 20.000 empresas de TI no estado de Santa Catarina, mais de 120.000 empresas de TI representadas a nível nacional. Então, o nosso setor precisa ficar atento e vigilante. Nós somos o caminho do sucesso junto aos contadores para uma reforma tributária que seja legítima. Ou seja, nós estamos numa base de uma reforma tributária que está tendo que complicar para depois simplificar. Se isso for fato legítimo e verdadeiro até o fim do projeto de sua implementação, teremos um Brasil mais competitivo e com impostos mais justos à frente. Se não for, nós vamos complicar mais um pouquinho o nosso cenário produtivo e a complexidade tributária do país. Eu prefiro ser otimista que nós vamos complicar, mas iremos simplificar e ter os ganhos ali depois passado todos esses anos ainda onde os tributos trabalham ainda de forma conjunta. Obrigado. Muito obrigado, Márcio. É isso aí, pessoal. Então, a gente está chegando ao final da nossa live, né? Queria agradecer a participação de todos até aqui, né? Bastante gente, mais de 1.200 pessoas acompanhando a gente. Vocês viram que aqui veio conteúdo de qualidade, né? Muita coisa já esmiuçada, fórmulas de cálculo, alíquotas, explicando o que é CBS, o que é IBS, quando que vai funcionar o período de transição, os impostos que serão substituídos, como vai funcionar o Simples Nacional. Então, o conteúdo ficou legal. Lembrando que a gente está sorteando o kitzinho, o bonezinho, vou botar até o boné na cabeça para fazer um... Aí, tá bonito, hein? Isso aí. Kitzinho, ó, tá? Kitzinho que a gente vai sortear. @Ellington_Marcal, lá no Instagram. Só mandar para ele lá, quero o meu kit, e você já vai estar concorrendo a esse kit para a Data Info. Tem lá o @DataInfoTI, mandar mensagem, vai ter o QR Codezinho aqui na live. Você escaneou o QR Code, vai vir um questionáriozinho, responde ele que você vai concorrer a 3 kits da Data Info. Aproveitar e agradecer o Wellington também, que em parceria conosco, eu conversei com ele para viabilizar esse evento, né, esse podcast aí. Então, agradecer o Wellington pela parceria aí, Elton. Um abraço aí, sei que você não está aí hoje, está viajando, trabalho aí, mas obrigado pela parceria aí. É isso. Então, a gente vai encerrando, eu vou deixar aqui, Carla, quer deixar as considerações aí para o pessoal? Quero, vou dizer, primeiro, obrigada, né, quem participou, eu sei que teve dúvidas, a gente tentou dar uma olhada, responder alguma coisa, mas assim, acompanhem as nossas redes sociais, a gente sempre está tentando trazer conteúdo, pode mandar sua pergunta por lá, fica de olho nos nossos podcasts, a gente também vai falar sobre reforma, a gente vai acompanhar vocês nesse processo, a SCI vai dar ferramentas de simulação tributária, as notas fiscais, a gente já tem cronograma interno, então assim, não se preocupe que a gente está trabalhando, tanto que a gente veio, se disponibilizou aqui, e a gente está dizendo, a gente está indo atrás do conteúdo e tentando fazer o melhor que a gente pode, né? Então vai dar tudo certo, a gente vai conseguir passar bem por esse período. É isso aí. Só vai ser difícil. Ferrari, deixar uma mensagem aí para o pessoal. Legal, gostaria de agradecer a todos, nos colocamos também à disposição, né, nesse processo, que realmente surgem dúvidas, não sei por onde começar, o que fazer. Então, a gente não só participa como parceiro, né, e fornecedor, mas realmente
como um braço aí tecnológico das empresas, tá? Tem o QR Code que a Fabi falou no começo da live, onde você acessa esse QR Code, tem um questionário aí para você ver a maturidade, em que nível você está aí, na jornada da reforma tributária, em que passo você está, né? E aproveitar para também agradecer a todos aí que participaram, que nos ouviram aí, um assunto bastante importante, interessante. Relembrar novamente os clientes, não deixem para a última hora, é complexo a reforma tributária. A DataInfo tem times hoje já montados, especializados aí, que podem apoiar aí nessa jornada, aí, então nos procurem, estamos à disposição aí, falem conosco aí que a gente pode apoiar e ter uma transição mais suave, sem problemas aí. Beleza, obrigado a todos. Obrigada. Aí. Jair, deixar uma mensagem para o pessoal aí, Jair. Só tenho a agradecer também pela parceria e pelo apoio e dizer que a DataInfo realmente está aí preparada e está se preparando e está estudando e está se mantendo bem atualizada para atender tanto os nossos clientes internos, né, com os nossos sistemas RPs, quanto os nossos sistemas, o nosso apoio e serviço legado, né. Então a gente vai estar sempre se atualizando, né. Lá eu espero meu kitzinho aqui também, pode mandar aqui que eu aceito. Agradecer realmente o apoio e contem com os contadores, procurem informação verídica, procurem informação de qualidade, procurem a SCI, procurem a DataInfo, porque vai ter informação de qualidade e a gente vai sempre atrás da informação verídica. Cuide com boato, né? Porque o melhor realmente é estar bem antenado às novidades. Isso aí. Deixar uma mensagenzinha final, Marcinho, consegue colocar na tela aí? Amanhã a gente tem um evento às 16 horas, se alguém aí tem a questão de precisar controlar condomínios ou algo nesse sentido, amanhã às 16 horas a gente tem uma live para falar sobre direito e gestão condominial, orientações práticas para síndicos e administradores. Então a gente vai receber um síndico profissional aqui, ele vai dizer como é que ele controla o sistema que ele usa, quais são as melhores práticas, o direito ali de cada condômino. Fica ligado, amanhã tem bastante conteúdo de qualidade. E por fim, agradecer a todos, muito obrigado e até uma próxima. Valeu. 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 Isso aí. Muito legal.